Olá, meninas, boa noite. Muita correria para dar tempo de chegar hoje aqui em casa, mas cheguei. Olha, se você tá entrando, eu vou precisar de uma ajudinha sua e eu já vou falar qual é. Mas antes, enquanto isso, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o tema de hoje. Agora, meninas, quem já entrou aí, manda uma mensagem para mim. Crisanete, Rosiane. Meninas, o áudio está bom? Eu tô testando hoje um microfonezinho diferente que a gente optou por tentar aqui para ver se melhora um pouquinho mais o áudio. Então, vai me falando vocês que estão chegando aí. Boa noite, Solene, Patrícia, Luana, Adenilza, Ângela. Oi, Ângela, tudo bem? Cláudia, Closet da Tuane. Tuane, meninas, me falem se vocês estão me ouvindo bem, se tá bom. Tá bom, doutor? Ah, então tá ótimo. Rê, muito obrigada pelo feedback, muito obrigada pela resposta. Então, vamos à introdução. Ah, então tá bom, gente. Então, eu acho que o áudio está legal. Meninas, é o seguinte. Hoje é o dia da nossa mini aula de sexta-feira, um dia de muito conteúdo denso, conteúdo de qualidade. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto, gente, que rola muito mistério em cima dele, mas na verdade não precisa de tanto mistério. Eu garanto que vocês vão perder o medo desse tópico da aula de hoje, que é indução do trabalho de parto. Eu tenho certeza que se vocês assistirem a aula até o final, vocês vão mudar um pouquinho a visão que vocês têm sobre a indução do trabalho de parto, porque todo mundo fala que é mais dolorosa, que a mulher sente mais dor, que tem muitos riscos para o bebê e para a mãe. Então a gente vai mudar, a gente vai desmistificar um pouquinho dessa tal de indução do trabalho de parto para você perder o medo dela. Combinado? Meninas, agora vamos lá. Nosso recadinho inicial de sempre. A minha função é disseminar informação de qualidade e a de vocês é de propagar essa informação. Então, o que eu vou pedir para vocês? Conhece alguém que tá grávida ou que quer engravidar, que essa informação seria muito importante e muito relevante? Vamos espalhar informação de qualidade, gente. Do lado da tela de comentários, né, da caixinha de comentários, um pouquinho depois, vocês vão achar um aviãozinho. É como se fosse aquele aviãozinho que a gente jogava na sala de aula antigamente, né, gente? Esse aviãozinho, meninas, é o símbolo de compartilhar aqui do Instagram. Clica nele, vai abrir uma lista de contato. Seleciona os contatos das meninas que vocês acham que vai ser super legal essa live e manda para elas, porque elas recebendo isso no inbox podem vir aqui assistir essa live. Essa live vai ficar gravada, então se por acaso você perder em algum momento alguma parte da aula, ou se você não entender e ficar com dúvida, ou se você assistiu, mas você acha que é super legal o seu acompanhante de parto, seja o seu esposo, o companheiro, o namorado, seja também uma amiga que vai com você e pode eventualmente passar por esse processo de indução com você, seja eventualmente sua mãe, sua irmã, enfim, quem quer que seja, pode ser que seja muito interessante essa pessoa assistir essa aula para também perder o medo desse processo de indução do parto. Então chama essa pessoa para assistir depois a live com você, manda essa live para poder a gente propagar informação de qualidade, inclusive te ajudar com a tua indução, né? Porque sempre ter uma pessoa do nosso lado, gente, pode mudar o cenário. Uma pessoa bem orientada, uma pessoa que seja colaborativa, que sabe o que está acontecendo, que não se desespera, pode mudar completamente o teu cenário do teu parto. Então esse é o objetivo, que você saiba, mas que a pessoa que vai te acompanhar, que eventualmente também pode enfrentar esse processo de indução com você, também esteja do teu lado, também esteja jogando no mesmo time. E esse é o objetivo dessa aula. Tá bom, gente? Meninas que já estão aqui, muito boa noite mais uma vez. É mais um prazerzaço. E sem mais delongas, nós vamos à aula. Lembrando que a gente vai fazer uma aulinha. Durante a aula, meninas, eu vou desativar os comentários. Pra quê? Porque senão vocês ficam falando justo. Se o comentário tá aberto é pra vocês falarem mesmo. Então, eu vou desativar o comentário durante a mini aula para eu não me desconcentrar, tá bom? E depois, assim que a gente acabar a mini aula, eu vou responder caixinhas de perguntas sobre o tema da mini aula, que é a indução do trabalho de parto.
tá bom? Então, se você já tiver uma dúvida, pode já mandar, mas se você quiser esperar também, para ver se por acaso eu vou responder essa dúvida, eu vou esclarecer essa questão ao longo da live para mandar depois, também não tem problema. No final eu vou abrir. Eu vou tentar fazer uma aula um pouquinho mais curtinha. A aula de semana passada foi muito densa, teve muito conteúdo e a gente acabou se estendendo, normal, porque o conteúdo exigia isso. Hoje eu acho que a gente vai conseguir fazer uma aula um pouquinho mais resumida, mas também sem perder nem um pouco de conteúdo de qualidade. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos começar? Sem mais delongas. Então eu vou desativar os comentários aqui, gente, para poder eu não me perder. Mas já, assim que eu terminar a minha explicação para vocês, que eu acabar essa mini aula sobre indução no trabalho de parto, eu abro novamente os comentários para vocês interagirem, para vocês me falarem o que vocês acharam e abro também a caixinha de perguntas para vocês fazerem as perguntinhas e a gente tirar dúvidas. Vamos lá? Meninas, bom, hoje o tema é indução do trabalho de parto. E a primeira coisa que eu acho que a gente se pergunta quando a gente fala indução de trabalho de parto é: o que seria, medicamente falando, o que é considerado uma indução de trabalho de parto? Gente, a indução do trabalho de parto é alguma medida que a gente faz com a gestante quando a gente quer que ela entre em trabalho de parto, quando ela ainda não está em trabalho de parto, tá? Isso significa, gente, que eu posso induzir, sim, o parto de uma paciente que está absolutamente sem contração, sem sentir nada, que a bolsa não estourou, enfim, que não está sentindo nada, e a gente vai falar sobre as indicações, sobre o porquê que a gente faz a indução um pouquinho mais à frente. Mas eu tô querendo dizer o que é a indução, né? A gente vai começar falando o que é a indução. Então, a indução é você pegar uma paciente que não está em trabalho de parto e induzir, através de alguns métodos, algumas formas, que ela entre em trabalho de parto. Quando essa indução pode acontecer? Como eu falei, pode acontecer quando ela não está sentindo nada, que a bolsa não estourou, que ela não está sentindo contração, que ela não tem nada, mas que existe uma indicação para isso. Pode acontecer, como a gente já falou na aula passada, quando a bolsa da mulher estourou e ela ainda não entrou em trabalho de parto espontâneo, e os estudos mostram que a gente começar a indução dentro das primeiras 24 horas depois que a bolsa estourou traz um resultado um pouco melhor, né? É de mortalidade? Morre menos bebê, doutora? Não, não morre menos bebês. Mas eles ficam menos tempo internados, a mãe e o bebê têm menos infecções, menos idas à UTI. Então, no final das contas, a gente consegue mais saúde para esse binômio mãe-bebê, tá bom? Para esse grupinho de dois, né? Para a mãe e para o bebê. Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que isso. A gente pode fazer, então, quando ela não está sentindo absolutamente nada. A gente pode induzir o parto quando ela já rompeu a bolsa, mas ainda não entrou em trabalho de parto. E a gente também pode usar os métodos de indução do trabalho de parto, gente, quando a mulher já sente alguma coisa, mas ela não está efetivamente em trabalho de parto ativo. Isso é, dependendo do caso, mulheres que estão em pródromos muito prolongados, isso é, muito tempo naquela fase de contrações mais dolorosas, contrações que já incomodam mais, que já vêm com mais frequência, que já repuxam mais, que já podem até levar o bebê a encaixar, mas que não geram dilatação do colo do útero, porque elas ainda são fracas, elas ainda não são tão regulares. Nessa fase de pródromo, gente, a gente pode usar a indução, dependendo, isso é uma conversa entre a mãe e a paciente, para a gente poder acelerar a saída do período de pródromos, a saída, né, desse período que já é incomodativo, mas que não há evolução, e a entrada no trabalho de parto efetivo, tá bom? E outra coisa, gente, é que essa aceleração do trabalho de parto, se necessária, também pode acontecer quando a mulher já está em trabalho de parto, mas em trabalho de parto na fase latente, que é muito próxima, muito parecida com a fase dos pródromos, mas já tem alguma evolução, a dilatação já evolui a alguma coisa, e as contrações já são até um pouquinho mais regulares, só que elas ainda são regulares espaçadas, uma a cada 10, elas ainda duram um pouquinho, elas duram 30, 40 segundos, elas têm uma intensidade intermediária. Nesse caso, gente, quando ainda não está na fase ativa do trabalho de parto, que é a partir de 4, 5 centímetros, com duas contrações em 10, pelo menos 2 contrações em 10 minutos, se por acaso essa fase de pródromos ou essa fase latente estiver se prolongando muito, se a mulher estiver confortável, se a mãe estiver bem, se o bebê estiver bem, a gente pode não fazer nada
cansada, e a mulher pode passar dias nessa situação tolerando bem, e ótimo, não tem problema nenhum. Mas se por acaso, por conta de exaustão materna, cansaço materno, ou eventualmente um bebê que já tem alguma alteração no Doppler, alguma alteração de crescimento, ou alguma malformação, já tem alguma questão que a gente sabe que não é muito bom, que essas fases iniciais do trabalho de parto fiquem se prolongando, aí a gente pode sim administrar os remédios da indução para acelerar a entrada no período ativo do trabalho de parto. Tá bom? Então, isso que é a indução, gente. A indução é você, com algum método, induzir, você estimular que uma mulher que não está em trabalho de parto ativo, que é a fase pancadona do trabalho de parto, né? Não é a fase de expulsar o bebê, gente. Vamos lembrar? O trabalho de parto, ele tem a fase... o período de dilatação, fase latente, período de dilatação, fase ativa. Quando ela dilata completamente, ela entra no período expulsivo. Depois que o bebê nasce, entra no período de dequitação, o quarto período, que é a saída da placenta. Esses dois primeiros períodos, que é a fase latente e a fase ativa, fazem parte do período de dilatação, são dois do mesmo período, e que nesse momento a mulher vai passar de 0 centímetros para 10. Só que até ela chegar em 3, 4 centímetros, gente, é o que a gente chama de fase latente, demora muito mais tempo. A dilatação progride muito mais lentamente. Não é uma época do trabalho de parto que tenha mais risco para o bebê, né? É uma fase mais light do trabalho de parto. Então, até esse momento a gente fala assim em indução quando a gente pega uma mulher que está até nessa fase. Então, ela pode estar não sentindo nada, ela pode ter uma bolsa rota, né? A bolsa já ter rompido, ela pode estar em fase de pródromos ou ela pode estar nessa fase latente inicial do período de dilatação. E a gente pode, com remédios, estimular que essas mulheres entrem na fase ativa, que é quando de fato o trabalho de parto evolui e o bebê acaba nascendo, tá bom? Então, isso que é a indução, esse é o objetivo da indução. Agora, outra pergunta que a gente tem que fazer, gente, é quando que a gente vai utilizar uma indução numa paciente? Por que cargas d'água eu preciso fazer uma paciente que eventualmente não está sentindo nada entrar em trabalho de parto? A gente já falou, gente, nas duas situações, né? A gente já falou em duas situações aqui anteriormente, que foram a bolsa rota, isso é, quando a bolsa estoura e a mulher não entra sozinha em trabalho de parto, que, como eu já disse, os trabalhos mostram que sim, as mulheres que quando a gente toma alguma conduta ativa, isso é, quando a gente faz alguma coisa nessas pacientes que romperam bolsa, quando o bebê já não é mais prematuro, depois de 37 semanas, né? Quando a gente faz alguma coisa dentro das primeiras 24 horas, no primeiro dia, os desfechos, isso é, o resultado para o bebezinho e para a mãe, são melhores. Que resultados é esse, Fernanda? Deixa de morrer mais bebês? Será que não fazer nada mata mais bebês? Não, isso não é verdade. Porém, por outro lado, a gente sabe que sim, esses bebês que ficam, essas mães e bebês que ficam mais tempo com a bolsa tendo rompido sem a gente fazer nada, tem mais chance de ter infecções, geralmente não são infecções fatais, né? Por isso que não aumenta a chance do bebê morrer caso a gente não faça nada. Aumenta a chance de infecção, então, materna, infecção pro bebê, né, da mãe, da gestante, do bebê. Diminui a chance desse bebezinho ir para UTI, em especial por desconforto respiratório e tudo mais. E a gente sabe também que, apesar de não matar mais, o tempo de internação dessas pacientes é reduzido, gente. E isso é muito valioso. Quem não tá louco para ir para casa com o bebê? E outra coisa importante é que a gente sabe que induzir dentro das primeiras 24 horas, isso é, quando a bolsa rompe, a gente já fazer alguma coisa dentro das primeiras 24 horas, não aumenta a taxa de cesariana. Então, se o seu medo, eventualmente, a minha bolsa rompeu, será que eu induzo o parto de uma vez? Será que eu espero 24 ou 48 horas? Olha, meninas, não vai ter mais chances de você ou do seu bebê sofrerem algum dano fatal. A chance é a mesma entre as mulheres que fizeram alguma coisa e as mulheres que não fizeram nada. Porém, os resultados são melhores e não aumenta a chance de cesariana. Será que se eu fizer alguma coisa logo, pode não pegar a indução? E aí, se não pegar a indução, eu vou acabar entrando numa cesariana? Enfim, não, a gente sabe que isso não é verdade. Em bons serviços onde a cesariana não é forçada, onde não existe indução à cesariana, para a cesariana, onde todo mundo quer operar as pacientes, isso não acontece, tá? Fazer alguma coisa dentro das primeiras 24 horas que a bolsa rompeu não aumenta a chance da paciente precisar de uma cesariana, ser submetida a uma cesariana. Tá bom? Então, essa é a primeira situação que eu falei quando a bolsa rompe. E a segunda situação, como eu falei, que a gente pode precisar
tomar mão, né, usar a indução para fazer com que essa paciente entre em trabalho ativo é quando ela está muito prolongadamente nos pródromos e na fase latente do trabalho de parto. E aí é uma conversa entre a mãe e a paciente. Se quiser esperar e tiver tudo bem, ok. Mas se ela já estiver mais cansada e realmente for um pródromo mais doloroso, a gente pode sim induzir acelerar essa entrada no período, na fase ativa do trabalho de parto. Agora, quando que, sem a mãe ter nenhuma dessas questões, né? Ela não está em pródromo, ela não está em fase latente, a bolsa não rompeu, por que cargas d'água eu internaria uma paciente para fazer uma indução do trabalho de parto, meninas? Aí, basicamente, gente, a gente tem dois grupos. Os grupos, quando a mãe precisa dessa indução, isso é, a mãe tem alguma doença ou tem alguma condição na gestação que a gente precisa, assim, antecipar um pouquinho o parto, mas que não precisa ser cesariana. Ela tem alguma doença gestacional que se eu prolongar, ou uma doença gestacional ou uma doença própria da mulher, né? Que se eu prolongar a gestação, isso é, deixar a gestação ir a 39, 40, 41, quase 42 semanas, a chance de um desfecho ruim, isso é, a chance de acontecer alguma coisa ruim, em especial para o bebê, mas talvez também para a mãe, é muito maior. Então a gente vai antecipar o parto. Mas isso não significa que o parto em si é muito problemático, né? Que o parto normal em si seria muito arriscado. Então a gente pode induzir para ela ter um parto normal, mas antecipar um pouquinho essa data. Situações que são exemplos disso, né, meninas? Pacientes que têm pressão alta, que já tinham pressão alta inclusive antes da gravidez e que usam remédio para pressão. Essas pacientes devem ir até 38, no máximo 39 semanas de gestação, tá bom? Outra situação, gente, por exemplo, são as mães diabéticas, as gestantes diabéticas. Se a gestante não usa remédios, ela está tratando diabetes gestacional, por exemplo, só com alimentação, com dieta, com o que a gente chama de mudança de hábito de vida, nesse caso, gente, dá sim pra gente esperar até 40 semanas. É o nosso limite que a gente leva. 40 semanas e 1 dia e tudo mais. Agora, se por acaso essa gestante usa insulina, a gente sabe que nesses casos a chance do bebê crescer demais, do diabetes não controlar completamente, o bebê crescer demais ou o líquido aumentar demais, né, que são sinais do diabetes não tão bem controlado, é maior, em especial nas últimas semanas de gestação. Então não tem por que a gente permitir que isso aconteça, porque um bebê muito grande, em especial numa mãe diabética, é sim contraindicação para um parto normal. Como eu já falei, eu acho que hoje, esses dias para vocês, num dos posts que eu fiz, né, uma perguntinha que eu respondi numa live, que eu botei aqui para vocês, para todo mundo relembrar, em filhos de mães diabéticas, em especial, o ombro parece crescer mais, o bebê fica um pouquinho mais parrudo e aumenta a chance, a gente não sabe exatamente porquê, mas aumenta a chance de fazer aquela distócia de ombros, que é quando a cabecinha sai, mas o ombro tem um pouco mais de dificuldade de sair. Então, a população geral, a gente sempre vai avaliar junto à paciente um parto normal acima de entre 4 e 4,5 kg. A gente pode avaliar junto com a paciente, se a paciente quer muito, se a gente faz uma prova de trabalho de parto, isso é ver se vai nascer via vaginal ou se não nasceria mesmo. Agora, em mães diabéticas, acima de 4,2 kg, pela estimativa do ultrassom, é contraindicado o parto normal. Então, realmente, nesse caso, não tem muita conversa, a paciente vai para cesariana. E por isso, esse é um dos motivos da gente antecipar. Fora que quanto mais para frente na gestação, mais difícil é de controlar o diabetes, como eu falei para vocês, e maior é a chance do diabetes descompensado. O açúcar fica muito alto e o bebê crescer demais e o líquido amniótico ficar em excesso. Então, por exemplo, no caso de mães diabéticas que usam insulina, a data pra gente interromper o parto fazer o parto, né? Interromper a gestação, que a gente fala. Interrupção da gestação, gente, é bebê nascer, tá? Eu sei que às vezes as pessoas ouvem e falam assim, meu Deus, interrupção da gestação é matar bebê. Não, gente, não é matar bebê. Interrupção da gestação é um termo técnico para dar um fim à gestação. Isso é, bebê nascer, seja por parto normal ou por parto cesáreo. Então, quando a gente fala de interrupção, eu tô falando de qualquer via. É promover o nascimento, basicamente, tá bom? Então, gente, mães diabéticas com 38 semanas, se usarem insulina, por exemplo, vão ter que induzir. Se não usar insulina, com 40 semanas. Mulheres com pré-eclâmpsia, por exemplo, se a pré-eclâmpsia for leve, a gente pode sim, na verdade, até em pré-eclâmpsia grave,
mas que controlou bem com remédio para pressão, assim, logo que a gente fez os remédios, a pressão controla melhor. Essas mulheres a gente pode induzir com 37, estourando 38 semanas, né? Em caso de pré-eclâmpsia leve, a gente pode estourando chegar a 38 semanas e fazer a indução, ou no momento que é diagnosticada, porque tem mulher que só recebe o diagnóstico de pré-eclâmpsia com 38, 39, 40 semanas. Então, eu tô falando de 37 a 38, ou assim que ela recebeu o diagnóstico, assim que ela descobrir que tem pré-eclâmpsia, que a pressão começar a subir, ela colheu o xixi de 24 horas, vê que tem muita proteína, isso faz o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, a partir daquele momento que ela tem diagnóstico, a indicação é interromper. Mas precisa ser cesariana? Não. Cesariana vai precisar ser, no caso da pré-eclâmpsia, só quando a gente não consegue controlar a pressão com a medicação ali imediatamente. Mas se eu controlar, eu sei que eu tenho que parar, eu tenho que dar um fim a essa gestação, né? O bebê precisa nascer. Mas eu posso sim, não tem problema eu prorrogar 24, 48 horas do nascimento desse bebê para fazer uma indução do trabalho de parto. Outras situações, gente, são questões do bebê, por exemplo, bebezinhos que têm restrição de crescimento, né? Sofrimento fetal crônico, que a gente chama de grau 1, estágio 1, na verdade, né? Esses bebezinhos são bebês que estão abaixo do peso, têm alguma alteração Doppler, mas essa alteração no Doppler, que é aquela parte do ultrassom que vê o fluxo de vasos sanguíneos, não mostra que o bebê tá muito ruim. Então, se tiver líquido amniótico, se essa alteração do Doppler da artéria umbilical for leve, o bebê não estiver tão abaixo do peso, estiver um pouquinho só abaixo do peso, nesses casos, apesar de haver sim um mínimo sofrimento, a gente sabe que os bebês toleram sim o trabalho de parto. Então, a gente vai antecipar o parto, nesse caso, com 40 semanas. Tá bom? Então existem algumas condições, tanto do bebê quanto da mãe, que vão exigir a antecipação do parto, e antecipar o parto para não virar sinônimo de cesariana aí, só porque eu não entrei em trabalho de parto espontaneamente, eu vou ter que fazer cesárea. Não é isso. A gente pode internar, fazer indução e mais um ou dois dias na sua gestação não vai fazer tanta diferença. Como eu falei pra vocês, essa foi a minha experiência. Eu tive colestase gestacional, o protocolo de interrupção da colestase gestacional é com 37 semanas. Como eu tava muito bem, eu tava controlando o Estevão com alguns exames, né? Eu tava controlando bastante a minha questão da minha doença, tava tudo direitinho com o exame de sangue. A gente levou até o limite que a gente poderia. Então eu internei para fazer a indução do parto com 37 semanas e 5 dias. E o bebê Estevão nasceu com 37 semanas e 6 dias. Infelizmente não por um parto normal. O bebê Estevão entrou em sofrimento, não por conta da indução, mas por conta do próprio trabalho de parto. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente para diferenciar essa questão, tá bom? Então, gente, basicamente é isso que é indução e essas que são as indicações, as grandes indicações, né? Os grandes grupos de indicação de uma indução do trabalho de parto. Agora, gente, eu quero falar sobre os métodos de indução. Como que a gente pode induzir o trabalho de parto? E eu vou começar falando de uns não muito eficazes e que a gente não vai usar se realmente o bebê precisar nascer, tá? E vou falar dos outros que são os que de fato a gente faz dentro do hospital, acompanha essa paciente internada direitinho, tá bom? Muitas pessoas me perguntam, doutora, fazer sexo estimula o início de trabalho de parto? Fazer o descolamento das membranas, que eu vou explicar pra vocês, entra em trabalho de parto? Ou, doutora, tem algum método que eu possa fazer dentro de casa para tentar acelerar a entrada em trabalho de parto? Olha, gente, assim, o primeiro ponto que a gente tem que colocar em relação a isso é que, assim, por que você tá querendo antecipar o seu parto, sabe? Uma coisa é a paciente que já tá com 40 semanas ou 41 semanas, enfim, que já tá ali próximo a entrar em trabalho de parto ou até de precisar de uma indução formal, né, direitinha, com métodos mais comprovados cientificamente, ela vai internada ali há uns 2 dias e resolve fazer... tentar acelerar de outras maneiras em casa. Outra coisa é aquela paciente que eu já recebi muitas, vocês não têm noção de quantas caixinhas de pergunta eu já recebi com pessoas assim, doutora, eu tô com 35 semanas, já posso induzir o parto? Doutora, eu tô com 36 semanas, já posso induzir o parto? Gente, não é o mais indicado, né? Se o seu bebê tá precisando nascer antes das 37 semanas, provavelmente ele não tá tão bem. Então, ele não seria nem um bebê para indução de trabalho de parto, tá bom? Se fosse nascer antes. Ele poderia até tolerar um trabalho de parto, então a gente eventualmente poderia deixar esse parto evoluir, mas não seria um bebê que a gente faria uma indução formal de trabalho de parto, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente fala. Então, assim, não existe necessidade, não temos que tentar fazer coisas, em especial quando o bebê ainda é prematuro, para tentar induzir o início do trabalho de parto. A gente sabe hoje, gente, que
A gente não entende exatamente o porquê que a mulher entra em trabalho de parto. A gente sabe de algumas coisas que estão envolvidas nesse processo, mas o que sinaliza o corpo para a mulher entrar em trabalho de parto, qual é aquele start, aquele início, né, do trabalho de parto efetivamente, eu admito para vocês, a gente não sabe. Tem várias teorias, mas não tem nada fechado, a gente realmente não sabe. Então, gente, a gente vai utilizar até algumas vias dessa para induzir, eu vou falar sobre isso, mas o fato é que a gente sabe que o momento que a mulher entra em trabalho de parto diminui a chance, presta atenção nisso, quando a mulher entra em trabalho de parto espontâneo, diminui a chance do bebê ter algum desconforto ao nascer, principalmente dificuldade de respirar. Isso significa, gente, que se você pegar, por exemplo, um grupo de mulheres que entraram em trabalho de parto espontaneamente, isso é, sozinhas entraram em trabalho de parto com 38 semanas, e eu pegar um grupo de mulheres que deram à luz com 38 semanas, mas por indução, se você comparar esses dois grupos, o resultado desses dois bebês, você vai ver que os bebês das mães que entraram em trabalho de parto espontâneo têm menos taxa de desconforto respiratório ao nascer, ficam mais acordadinhos, mais despertos ao nascer, têm maior chance de começar uma boa amamentação eficaz desde o início, são bebês que complicam menos, que precisam de menos assistência no CTI neonatal, né, na UTI neonatal. Então, gente, eu tô falando isso por quê? Porque é importante a gente ter em mente que se a gente não precisar, não tiver uma indicação médica formal, não queiramos antecipar o parto do nosso bebê, porque deixar o próprio bebê entrar em trabalho de parto na hora que ele quer, diminui a chance dele ter algum problema. Então, isso é bom. Então deixa o seu bebezinho nascer na hora que ele quiser. Não fica querendo inventar maracutaia e virar de ponta cabeça e virar uma atleta porque falaram que exercício estimula a entrada em trabalho de parto, que não é o melhor para você e para o seu bebê, tá bom? Aguenta aí, eu sei que o final é chato, o final da gestação é muito cansativo, mas calma aí que já isso vai acontecer, tá bom? Então, meninas, mas assim, o que tem, se vocês quiserem saber, de comprovadamente que acelera, ou melhor, que aumenta a chance, né? Não é considerado uma indução de trabalho de parto, porque a minoria funciona, tá? Então não é uma forma oficial de indução de trabalho de parto. Mas é sim uma alternativa pra gente tentar. É aquele vai que, porque os estudos mostram que aumenta um pouquinho a chance realmente. Quais são essas medidas, gente? A primeira medida que eu quero falar com vocês são as medidas que eventualmente vocês poderiam fazer em casa, que eu já falei aqui nos stories algumas vezes. Comer 6 tâmaras ao dia, tá bom? E a segunda medida é diminuir a ingestão, né? A quantidade. Amor, pega um copo de água pra mim, deixa aqui do lado, por favor. Diminuir a quantidade. Só um minutinho que eu acho que meu marido não viu. Boa. Pega um copo d'água, deixa aqui pra mim pra eu beber uma aguinha. Então, comer 6 tâmaras ao dia e diminuir a ingestão, a quantidade de carboidratos que você come. O que é carboidrato, gente? Carboidrato é batata, arroz, batata doce, todos os tipos de batata, né, gente? Pode inventar a batata que você quiser. Batata baroa, doce, inglesa, asterix, né? Tem essa batata também. Parece que ela é boa de fritar, né? Arroz, batatas, beterraba, inhame, aipim, tudo que eu brinco, gente, que tem cor de parede. Tudo bem que a beterraba sai desse quesito, né? Mas tudo que tem muita cor de parede, né? Cor branca, assim, esses tendem a ser os maiores carboidratos da nossa dieta. Não é pra parar, até porque, gente, a gestante precisa, assim, de uma ingestão, uma quantidade de água, de caloria, perdão, tô bebendo água, lembrei disso. Ela precisa realmente de uma quantidade de calorias um pouco maior do que uma mulher que não tá grávida, em especial no terceiro trimestre. Não é tanta coisa, tá, gente? É 300 a 400 calorias por dia, mas ainda assim é aumentado. Então você vai precisar comer mais. Mas aí, se você quiser realmente tentar esse método que funciona um pouquinho, não muito, mas um pouquinho, né? Comer mais proteína, comer até mais gordura, mais vegetais, enfim, e evitar realmente o uso do carboidrato, né? Aquele prato, aquela montanha de arroz, feijão, bife, batata frita, sabe? Investe mais no bife, investe um pouco mais na salada, investe um pouco mais eventualmente num queijo que tem uma gordura saudável, tá bom, gente? Esse é um método que realmente os estudos mostram que aumenta a chance. Agora, aumenta a chance a ponto de a paciente precisar que o bebê nasça, né? Ela tem uma indicação do bebê nascer. E eu internar ela e só fazer ela comer 6 tâmaras e
diminuir a ingestão de carboidrato? Não, gente, nesse caso não é assim que funciona. Outra medida, gente, são alguns óleos essenciais que realmente parecem estimular o início das contrações. Eu já comentei isso aqui também outro dia. Parece que o óleo de jasmim, o óleo de canela e o óleo de sálvia esclareia, eles são óleos que realmente podem acelerar um pouquinho o processo de trabalho de parto. Em especial se a mulher já está naqueles pródromos ou na fase latente, eles podem ajudar bastante. Eu não sou aromaterapeuta. Isso foram algumas pesquisas, algumas aulas que eu assisti, realmente para ajudar as minhas gestantes com algumas dicas básicas, né? Eu fui atrás desse conhecimento para ajudar as minhas pacientes no consultório com algumas dicas básicas. Mas não significa que eu seja aromaterapeuta, tá, gente? Longe disso. Mas eu sei de algumas formas pra gente usar, por exemplo, né, o aroma mesmo, a inalação, com o difusor de óleo de canela. Isso realmente pode ajudar a estimular um pouquinho o início do trabalho de parto. Outra medida, gente, que é super importante, que ela é até uma medida mais clássica, e aí precisa da ajuda do profissional de saúde, do médico, do enfermeiro, enfim, é a gente fazer o descolamento das membranas ovulares. O que é isso, gente? Deixa eu traduzir esse palavrão pra vocês. Lembra que o colo do útero, quem já tá acostumado com as minhas aulas sabe, né? É um balão, o bebê tá dentro, e ele fecha e vira um anel circular forte, bem forte, que prende o bebê lá dentro do útero para que ele não saia antes do trabalho de parto, certo? Inclusive é esse colo do útero que vai dilatar, que vai abrir durante as contrações. Quem faz isso? A cabeça do bebê força, vai forçando com as contrações. A contração empurra a cabeça do bebê para baixo, a cabeça do bebê força o colo do útero, até que o colo do útero vai abrindo. Quando ele abre totalmente com 10 centímetros, é quando a gente fala de dilatação total. Agora deixa eu explicar para vocês, então, essa questão do descolamento das membranas ovulares. É o descolamento da bolsa que a gente fala. Então, a gente tem o nosso útero e a gente tem o colo que fecha aqui, ele embaixo, bem forte, tá bom? O que acontece, gente? Aqui embaixo passa o que é a bolsa d'água. A membrana, que é a membrana da bolsa, que é a bolsa em si, ela fica aqui, placenta, em algum lugar do útero tem a placenta, que é onde há a troca de oxigênio, nutrientes entre a mãe e o bebê, que é cheio de vaso sanguíneo, e quando acaba a placenta, o bebê não fica em contato com o útero da mãe, o bebê fica dentro de um saco, da bolsa d'água, que recobre o restante do útero onde não tem placenta e passa por cima do colo, do canal do colo do útero, o canal cervical. Aqui fica a bolsa d'água. O que é o descolamento da bolsa, gente? Não é estourar a bolsa, é diferente, tá bom? O descolamento da bolsa é quando o médico vê o colo, essa parte, gente, fica dentro da vagina, aquele canal da mulher onde a gente tem a relação sexual. Então o colo fica lá dentro, o médico consegue sentir no colo num toque. Então, o descolamento é quando, se por acaso, é muito comum no final da gestação, a mulher já tem 2 centímetros de dilatação, isso é, já cabe o dedo do médico, o médico vai lá, a bolsa não tá aqui, gente, a bolsa tá passando aqui, ó. O médico vai lá e solta, deixa eu diminuir um pouquinho o meu colo para poder mostrar para vocês. E a gente faz assim, ó, por dentro do colo do útero, não incomoda isso, porque aqui não, eu mexer isso aqui não dói, tá bom? O que eventualmente pode incomodar o próprio toque, o próprio exame do toque. Então, durante o toque, ele vai, acabou o colo, entrou no útero, aqui tem bolsa d'água aqui em cima, ó, batendo aqui tem a bolsa d'água. E aí a gente vai com o dedo e a gente descola a bolsa dessa região do colo do útero. Por que a gente faz isso, gente? Porque a gente sabe que esse descolamento, esse afastamento da bolsa do colo do útero aumenta a chance da mulher começar a produzir prostaglandinas, que são substâncias que estão altamente relacionadas ao início do trabalho de parto. E a gente vai falar sobre isso quando a gente falar dos métodos de indução. Isso é como que a gente faz, que remédios são esses que a gente usa. Tá? Então, o descolamento das membranas ovulares, que é justamente isso, soltar a bolsa do colo do útero, né? Da parte de cima do colo do útero, né? É um método, é uma tentativa, e isso a gente pode oferecer para aquelas pacientes que já estão muito cansadas, com muitos sintomas da gravidez. A gente pode oferecer, mas só depois de 40 semanas, tá, gente? E aí a gente fica entre 40 e 41 semanas com a bolsa descolada, vendo se isso aumenta a chance de entrar em trabalho de parto. E se nada acontecer, com 41 semanas a gente passa para os métodos formais de indução, que a gente sabe que a taxa de sucesso é maior. Então, isso é o descolamento. Então, basicamente, gente, agora tem alguns outros métodos que falam que é o exercício físico, que é o estímulo mamilar, né? Assim, o marido dá uma chupadinha ali. Ter orgasmos, né, relação sexual, penetração.
Esses métodos não estão muito comprovados, não estão muito correlacionados a uma chance maior da mulher entrar em trabalho de parto nas próximas 24, 48 horas, né? Nos próximos 1 ou 2 dias, tá bom, gente? Então são coisas que você pode até tentar, mas que não tem muita taxa de comprovação científica de que realmente funcione. Então, gente, esses são os métodos não oficiais. Por quê? Porque a chance dele funcionar é muito menor do que a chance dele não funcionar é maior do que a chance dele funcionar. Então, eu não posso usar somente esses métodos, mesmo que eu use eles, eu não posso usar somente esses métodos se eu realmente tenho que fazer esse bebê nascer. Se eu realmente tenho que fazer esse bebê nascer porque a mãe não pode prolongar essa gestação por alguma doença dela, ou se o bebê não pode prolongar essa gestação por alguma doença dele, tá na hora da gente internar para poder interromper, tá bom? Gente, uma outra indicação que eu não sei, agora não me lembro se eu cheguei a falar com vocês, são indicações da mãe, né, indicações do bebê, e uma indicação clássica que a gente não pode deixar de falar, que é quando a mulher completa 41 semanas e não entrou em trabalho de parto. Com 41 semanas ela precisa obrigatoriamente começar a indução? Não, porque a indução, gente, em geral, leva no máximo 3, estourando 4 dias. Então, gente, eu sei que eu não preciso começar com 41 semanas certinho, mas essa é uma ótima idade gestacional para a mulher procurar a maternidade, para ver se tem vaga, para internar, para fazer um ultrassom, para poder fazer a indução se ela não tiver um ultrassom recente, avaliar a quantidade de líquido, avaliar o tamanho do bebê se for necessário, geralmente nem é. Então, 41 semanas é uma margem de erro para que até 41 semanas e 6 dias, a gente tenha então 6 dias para promover a indução do trabalho de parto e o nascimento, tá bom? É só essa margem de erro. Mas, eventualmente, pode ser que você interne e até fazer todos esses exames, todos esses procedimentos, demora até 41 semanas e 3 dias, 2 dias, e não tem problema, dá pra esperar, tá bom? O seu bebê não vai sofrer por conta disso. Então, gente, basicamente essas são as indicações, e essas são, como eu falei, os métodos não farmacológicos, não farmacológico que eu queria falar, são os métodos não mais eficientes de indução do trabalho de parto e que não é aquele que a gente vai usar quando a gente realmente precisa que a mulher entre em trabalho de parto. Vamos então conversar, gente, sobre os métodos de indução que a gente pode fazer dentro do hospital, aqueles que realmente têm comprovação científica de que as mulheres entram muito mais em trabalho de parto do que deixam de entrar quando a gente usa eles, tá bom? E nesse caso, gente, a gente tem 3 possibilidades, basicamente, e a gente pode combinar, às vezes, uma ou outra, mas são 3 possibilidades, assim, 3 procedimentos que a gente poderia fazer, tá bom? Vamos beber uma aguinha no intervalo, fazer um mistério, vamos lá. Eu sei que eu já falei sobre esses métodos algumas vezes com vocês, mas eu achei a aula importante pra gente organizar o raciocínio, tá bom? Então, vamos lá, gente, quais são os métodos? Você internou. Antes de falar o método, gente, eu falei das indicações. Eu quero falar agora das contraindicações, rapidamente. Isso é, mulheres que não podem fazer indução do parto. Não pode fazer indução do parto caso o seu bebê tenha muita urgência de nascer. Então, se um grande sangramento, um cordão que saiu pela vagina da mulher antes do tempo, um bebê que está em sofrimento fetal, uma mãe que está com alguma doença grave. Nesses casos, gente, a gente não pode fazer indução do trabalho de parto. Tem que ser cesariana, combinado? E outra indicação, gente, que é super importante, são aquelas mulheres que já tiveram cesariana anterior. Nesse caso, existem alguns remédios que a gente não pode usar. E quando eu falo de cesariana anterior, gente, eu não falo só de cesariana, na verdade. Eu falo de qualquer cirurgia no útero que tenha cortado completamente a camada muscular do útero. Então, por exemplo, uma cirurgia profunda de mioma que teve que cortar completamente o útero para poder tirar aquele mioma e depois fechar novamente, tá bom? Essas são as questões. Se por acaso a mulher já fez uma incisão vertical no útero, o corte não foi aquele normal que a gente está acostumado, né? Deitadinho. Se foi uma incisão assim em pé, nesse caso não tem nem discussão, não pode nem entrar em trabalho de parto, tá bom? Mas então, você que por acaso já tem uma cesariana anterior, tem alguns métodos que você não pode usar e eu vou comentar sobre isso. Tem uma outra alternativa, que é um método que eu também vou falar, mas tenha em mente que nem sempre a mulher vai ter a possibilidade de fazer qualquer um desses métodos que eu vou falar pra vocês. Tá bom, gente? Gente, vamos lá. Primeiro método de indução do trabalho de parto, que é o que mais funciona, tá bom? É o uso de prostaglandinas. Lembra que eu falei pra vocês que as prostaglandinas estão sim envolvidas com o início do trabalho de parto? A gente não sabe qual é o despertar do corpo, o que acontece no corpo que leva ele a produzir essas prostaglandinas, mas a gente sabe que o nível delas cresce muito no sangue e são elas que vão lá na nossa hipófise, que é uma glândula que a gente tem lá no cérebro, e estimular a produção de ocitocina.
E a ocitocina, por sua vez, é o hormônio que vai fazer o útero se contrair. Entendeu? Aí como que acontece, gente? O corpo, por algum motivo, começa a produzir prostaglandina. A prostaglandina estimula a produção lá no nosso cérebro de ocitocina. A ocitocina vai levar ao início das contrações e, com o início das contrações, a cabeça do bebê pressionada contra o colo do útero, aquela tampa. E a gente sabe que essa pressão no colo do útero leva à produção de mais prostaglandina. E aí, mais prostaglandina leva a produzir mais ocitocina. Mais ocitocina intensifica a dor. E aí, quando intensifica a dor, intensifica a força da contração, o bebê pressiona mais o colo do útero. E assim, esse ciclo vai se alimentando, vai aumentando e vai intensificando o trabalho de parto. Tá? Então, gente, o primeiro método é a gente intervir nesse círculo que eu falei pra vocês, em dar diretamente uma prostaglandina. Quais são as duas principais prostaglandinas que a gente tem no mercado, né, que a gente tem disponível para fazer para as nossas pacientes? É o misoprostol e a dinoprostona. O misoprostol, que era o nome comercial, é aquele nome chato que tá relacionado, né, que as mulheres usavam muito ainda usam, infelizmente, né, para aborto, para poder estimular o aborto, é o tal do Cytotec, né? Infelizmente muitas mulheres acabam usando isso para interromper a gestação. Não deveria, não é permitida a compra, né, não é autorizado, mas de fato pode levar a um aborto. Mas não leva durante o trabalho de parto a aborto. Durante o trabalho de parto, gente, leva ao nascimento do bebê. Não faz o bebê sofrer. O Cytotec, que é o misoprostol, durante o nascimento do bebê, ele é ótimo. Ele é o melhor método de indução. Ele é a prostaglandina. É uma prostaglandina que vai agir diretamente estimulando a produção de ocitocina para você começar a contrair o útero, a cabeça do bebê começar a pressionar. E a partir do momento que você já tem algumas contrações, que a própria cabeça do bebê já começa a pressionar o colo do útero, o seu corpo já continua produzindo prostaglandina, o seu corpo já continua estimulando a produção de ocitocina e o seu corpo já usa essa ocitocina para deixar as forças da contração de trabalho de parto ainda mais fortes. Entendeu? Então, gente, a partir do momento que a gente dá ocitocina, mas que a mulher começa a contrair, depois, gente, é só o corpo dela que faz sozinho, não tem mais indução. A gente vai falar sobre isso, porque isso é importante, tá? A dinoprostona, gente, o misoprostol, que é esse que é o primeiro que eu falei, são comprimidos que a gente bota via vaginal. Quando a gente vai fazer o trabalho de parto com um bebê que tá vivo, né, que tá com mais de 37 semanas, né, não é mais prematuro, a gente tem basicamente dois protocolos hoje. Existem duas formas de usar o misoprostol para poder induzir o trabalho de parto, tá bom, gente? E basicamente a gente vai botar ou um comprimido de 25 miligramas a cada 4 horas, ou a gente vai botar 2 comprimidos de 25 miligramas a cada 6 horas, um pouquinho mais espaçado. E eu admito que esse é o protocolo que, em geral, resulta pelo menos mais rápido no início do trabalho de parto, tá bom? Mas são dois protocolos possíveis, descritos e previstos, né, que a gente pode usar, tá bom, gente? A dinoprostona, ela também é, como o misoprostol, uma prostaglandina. O nome comercial dela é Propes. Só que a forma de a gente administrar ela é um pouquinho diferente. A gente não vai botar 1 ou 2 comprimidos de tempos em tempos. A gente vai botar um único comprimido que fica dentro de um saquinho, né, como se fosse um paninho, que a gente bota um único comprimido lá na vagina da mulher e ele fica sendo liberado durante as próximas 24 horas e normalmente a mulher entra em trabalho de parto entre 12 e 16 horas depois que a gente administra esse remédio. Esse é um remédio que só está disponível na rede particular, infelizmente. Tá bom? Mas que a eficácia dele e do misoprostol é muito parecida, é a mesma coisa. E por isso que a rede particular, a rede pública acaba deixando, porque o custo dele é muito mais baixo, então eu consigo oferecer a indução para muito mais meninas. E a única questão de diferença é a forma de administração, tá bom, gente? Então, essas são as duas prostaglandinas que nós temos disponíveis no mercado e é assim que elas agem. Elas simulam a liberação inicial de prostaglandina pelo colo do útero e a partir daí, a partir do momento que elas estimulam a produção de ocitocina, aí é com o corpo da mulher. Ocitocina estimula a contração, contração estimula, faz a cabeça do bebê pressionar o colo do útero e a cabeça do bebê pressionando o colo do útero gera a produção de mais ocitocina, mais prostaglandina, que gera a produção de mais ocitocina e assim por diante, tá? Então, essa é a primeira forma. A segunda forma, também com remédios, da gente induzir o trabalho de parto, gente, é dando direto o hormônio que leva à contração do trabalho de parto.
Ao invés de eu dar para a mulher a prostaglandina, que leva à produção da ocitocina, eu posso direto dar a ocitocina. Inclusive, ela é uma medicação que tá disponível há muito mais tempo até do que o misoprostol ou do que o Propes. Ela é uma medicação até mais antiga, tá? Antigamente, inclusive, independente de como tivesse o colo do útero, eu vou te falar por que eu tô falando isso, né? Independente da situação da mãe, a única coisa que a gente tinha disponível era a ocitocina. Então, eventualmente, a mulher podia ficar 2, 3 dias recebendo a ocitocina na veia, com dores leves, dores moderadas, até que finalmente o corpo dela, né, a contração se tornava forte o suficiente, que fazia a cabeça do bebê pressionar o colo do útero e produzir prostaglandina e produzir mais ocitocina e o trabalho de parto de fato deslanchar e o bebê nascer. Tá bom? Deu pra entender mais ou menos isso? Então eu posso, ao invés de dar a prostaglandina, eu posso dar direto a ocitocina, tá? A terceira forma, da gente induzir o trabalho de parto é com um método que não envolve remédios. Eu já falei várias vezes pra vocês aqui também no Stories, que é o método de Krause. Krause foi o nome do indivíduo que descreveu esse método. Isso é, que inventou, que viu assim, será que funciona? Vamos fazer. E ele fez, funcionou. E aí a gente passou a usar e chama, por exemplo, né, o bar do seu José. Então, é o método do Krause, entendeu? É assim que funciona, é basicamente isso. Então, ao invés de você ir lá tomar cerveja no bar do Zé, quando você tem que induzir, mas tem algum problema e não pode usar medicação, você vai ir lá fazer o método do Krause. Você vai lá para o hospital usar o método que o tal do Krause descreveu, inventou, sei lá. Como é que é o método de Krause, meninas? A gente vai fazer um exame de passar o espéculo. Sabe aquele espéculo, aquele bico de pato, que é o exame, aquele aparelhinho que a gente bota dentro da vagina para abrir a parede da vagina e poder visualizar lá embaixo? O que a gente está visualizando lá no fundo quando a gente bota esse aparelhinho? O colo do útero. Lembra que o colo do útero termina no final da vagina? Ó, aqui é a vagina, tá? Aqui e aqui, ó, vagina. O colo do útero termina dentro do final da vagina aqui, ó. Um pouquinho antes do final, na verdade. Então, a gente faz o exame especular, bota o espéculo, abre essas duas paredes e a gente vê o colo. O colo fica visível pra gente. Quando eu olho lá, eu vejo o buraquinho do colo do útero, assim. E aí, o que a gente faz? A gente pega uma sonda. O que é uma sonda, gente? É um tubinho de silicone, de plástico, bem flexível, bem fininho. A gente pega uma sonda, passa através, se o colo estiver minimamente aberto, a gente não força, tá? A gente passa essa sondinha através. É uma sonda que normalmente a gente usa, gente, para poder fazer a sondagem da bexiga, por exemplo, na cesariana ou qualquer cirurgia, né? Deixa eu fazer esse adendo. É aquele tubinho que a gente bota dentro da bexiga, infla um balãozinho para poder ele não escorregar para fora, né? Porque ele fica cheio lá dentro da bexiga e não consegue escorregar para fora. E aí ele fica coletando xixi. Todo xixi que chega na bexiga, entra na sondinha, sai, entra e vai para um saquinho que fica acumulando xixi. Essa mesma sonda que a gente usa para fazer o método de Krause. Então a gente faz o exame especular, olha lá dentro, aí encontrou o colo do útero. Porque quando a gente encontrar o colo do útero, a gente vai passar essa sondinha através do colo do útero todo, de maneira que a pontinha dela chega aqui, depois do final do colo do útero. E é aqui, não aqui, aqui, que a gente vai encher esse balãozinho que fica aqui na ponta. Esse balão faz, né, era fechadinho, ele infla. A gente vai inflar mais ou menos 30 a 60 ml. O balão dá pra fazer isso, ele é bem extensível, tá bom? Então a gente vai inflar esse volume. Por quê? Qual é o objetivo? Duas coisas. A primeira coisa é que esse inflar do balão vai fazer aquilo que eu falei pra vocês, que é descolar a bolsa do colo do útero, lembra? É a primeira coisa. E a segunda coisa é que uma vez que a gente posiciona, a gente prende ela na perna da paciente minimamente pressionadinha. Não é pra doer, é só minimamente pressionadinha. E prende, gruda mesmo com o esparadrapo na perna da mulher. Por que a gente faz isso, gente? A gente faz isso para que esse balão pressione um pouquinho o colo do útero e simule, faça como se fosse tentando simular, né, a cabeça do bebê pressionando o colo do útero. E o que a cabeça do bebê pressionando o colo do útero faz, meninas? Leva a produção de prostaglandina, a prostaglandina leva a produção de ocitocina, a ocitocina faz o útero ter contrações, as contrações fazem a cabeça do bebê pressionar ainda mais o colo do útero, que produz mais prostaglandina, ocitocina, contração, cabeça. Prostaglandina, ocitocina, contração, cabeça. Entenderam? Então, gente, no final das contas, os métodos tradicionais que a gente tem de indução, ele age nas 3 vias de deflagração, de início de trabalho de parto. A cabeça do bebê simulando a simulação da cabeça do bebê fazendo uma pressão no colo do útero e o descolamento da membrana, que é o que o método de Krause faz.
ou isso vai levar à produção de prostaglandina, ou a gente pode dar direto a prostaglandina, que vai levar à produção de ocitocina, ou a gente pode dar direto a ocitocina. Entenderam? A gente só não tem como fazer o útero contrair direto, né? Mas essa é a função da própria ocitocina. Entenderam, meninas, mais ou menos as vias que a gente pode utilizar? Agora, quando que a gente vai escolher por uma via, quando que a gente vai escolher por outra, né? Via de regra, gente, a que mais funciona é o misoprostol ou o propés, né? Como eu já falei pra vocês, misoprostol ou dinoprostona, que são as prostaglandinas. É o método que mais funciona, tá? Então, a princípio, se a mulher não tiver nenhuma contraindicação, essa é a melhor maneira da gente estimular o colo o início do trabalho de parto. Em especial, gente, se a mulher tiver com o que a gente chama de colo desfavorável. Colo desfavorável, gente, é aquele longo, posterior, fechado, duro. Colo desfavorável não significa que ele é desfavorável ao parto normal. Quer dizer simplesmente que ele não está nada em trabalho de parto. É só isso. Sabe de onde vem esse termo desfavorável? Que era desfavorável ao uso de ocitocina. E eu vou explicar para vocês. O colo que não está trabalhado ainda, que ainda está bem fechado, que ainda está comprido, né? Que não começou a afinar, que não está nem um pouquinho dilatado, que está duro, né? Ele não está nem mais amolecidinho por umas contrações de treinamento, às vezes ou por um pródromo. Esse colo é o melhor colo para a gente usar a prostaglandina. Porque a prostaglandina é, por estudo, é mais eficaz, não é que ela é mais eficaz nesse colo. Quando o colo assim, esse é o método que é mais eficaz em trabalhar o colo do útero com a própria prostaglandina para liberar mais prostaglandina e fazer a produção de ocitocina. Entendeu? Então, gente, se você não tiver contraindicação, e qual é a contraindicação ao uso do misoprostol? Vou botar o misoprostol porque é o mais comum, né, gente? Qual é a contraindicação? Como eu falei pra vocês, cirurgias uterinas, né? Mulheres que já fizeram cesarianas ou que fizeram outras cirurgias mais profundas na camada de músculo do útero. Essas mulheres não podem usar prostaglandina porque aumenta a chance de romper o útero. Mas, se você não tiver contraindicação, essa provavelmente vai ser a sua primeira escolha. Porque se você internar para começar o trabalho de parto, provavelmente o seu colo não é um colo favorável. Em especial, se você não estiver sentindo nada. É muito raro a mulher que não está sentindo nada já ter um colo favorável à indução com ocitocina. Lembra que favorável e desfavorável não é desfavorável ao trabalho de parto? Isso é, mulher que jamais vai entrar em trabalho de parto, bebê que nunca vai nascer por parto normal. Não é isso. É porque antigamente a gente... Lembra que eu falei pra vocês que antigamente a gente só tinha a indução com ocitocina? Então a mulher chegava no plantão e a forma do médico falar assim de acho que vai funcionar a indução e acho que não vai funcionar é falando esse colo é desfavorável, esse colo é favorável. É favorável ou desfavorável a quê? Ao uso, a indução, ao início do trabalho de parto usando só ocitocina, que era o que tinha disponível naquela época, entendeu? E a gente fala, hoje acabou que virou um jargão, um colo desfavorável é somente um colo que não está em trabalho de parto, mas que não significa que não vai entrar em trabalho de parto, não significa que não vai parir, não significa nada disso. Tá bom, gente? Só que se a mulher entrar e tiver esse colo dito desfavorável, como eu falei, ele é desfavorável ao uso de ocitocina. Usar a ocitocina naquele momento não é uma boa estratégia, não funciona muito, não entra muito em trabalho de parto. Os estudos que mostram isso, a gente não sabe exatamente por quê. Mas esse é um ótimo colo que super responde bem ao misoprostol, às prostaglandinas. Então, se você tiver esse colo dito desfavorável, você provavelmente vão provavelmente te propor o início da indução do trabalho de parto com o uso de prostaglandinas, tá bom? Agora, se você já tiver no pródromo, se você já tiver até na fase latente, ou se você já tiver um colo muito favorável, por exemplo, favorável à indução com ocitocina, não ao parto normal. Se você já tiver esse colo muito favorável à indução com ocitocina, porque eventualmente você já teve muitos partos normais ou simplesmente que você deu sorte de chegar lá com o colo já mais mole, eventualmente com uns 2, 3 centímetros de dilatação, às vezes mais fininho, já começou o processo que a gente chama de apagamento. Esse colo, gente, é um colo que eventualmente a gente não vai nem começar misoprostol. A gente vai começar direto a infusão de ocitocina porque a gente sabe que colos assim respondem super bem à ocitocina. Tá bom? Então, essa é uma questão. Mulheres que têm contraindicação a esses métodos, principalmente ao método farmacológico, mas que podem entrar em trabalho de parto, né? Só não podem usar remédios para estimular o início do trabalho de parto, são mulheres que podem se beneficiar do método de Krause. Ele, entre esses três, é o método que menos funciona, é verdade. Isso é que a chance de dar certo é menor.
Mas ainda assim vale a pena a tentativa, porque nesse caso, por exemplo, de uma paciente com cesariana anterior, é tentar isso ou não tentar nada. Se ela tiver um colo desfavorável, por exemplo, que não adianta muito você começar a ocitocina, né, que ele tá só um pouquinho aberto, dá para passar a sonda, mas usar a ocitocina a gente já sabe que não vai ser tão eficaz. Essa mulher é uma mulher que super se beneficia de internar e começar o método de Krause. E ela vai passar a sondinha, o sondinha vai ficar lá estimulando e eventualmente, se ela começar a ter algumas contrações, o colo do útero começar a melhorar, o que a gente pode fazer nesse momento? Pum! Começar a ocitocina. A ocitocina não é contraindicada nessas mulheres. Por que ela não é contraindicada? Porque é igual ao hormônio que a gente já produziria. Então não faz muita diferença, diferente do misoprostol, tá bom? Então basicamente é assim que a gente escolhe qual indução que a gente vai usar. E agora umas perguntinhas, gente, super importantes para poder terminar esse assunto antes de vocês começarem a me fazer perguntas, tá bom? Se vocês já tiverem perguntas, já podem mandar na caixinha. Doutora, indução do trabalho de parto dói mais? Não, a resposta é que não. Isso é, a dor para nascer, gente, vem da dilatação do colo do útero, é isso que dói. Não é o útero ficando duro que dói, diferente do que as pessoas acham. Tanto que na contração de treinamento, o útero fica duro, às vezes fica bem duro, mas não dói. Por quê? Porque a contração de treinamento, como a gente conversou, ela não é organizada de maneira a empurrar o bebê para baixo. Então até aperta o bebê, mas não pressiona ele para baixo. O útero fica bem duro, mas não pressiona ele para baixo. Se não pressiona ele para baixo, não pressiona o colo do útero a abrir, não dói. Por isso que a contração de treinamento não dói muito. Quando dói uma dor nas costas, uma dor, né, na pepeca, mas não dói realmente uma dor de trabalho de parto. Por quê? Porque o colo não está abrindo. Se o colo não está abrindo, não tem dor, entendeu? É o processo de abrir o colo do útero, que é um músculo forte que vai ser pressionado para abrir, que dói. Só que, gente, isso vai doer se você estiver produzindo hormônios seus. Isso vai doer da mesma forma se você estiver usando um remédio que a gente está dando que vai fazer a mesma coisa que isso. Se a gente estiver dando, por exemplo, ocitocina. A dor é a mesma. Agora, o que muda? Muda uma coisa? Muda. O que muda, doutora? Muda a sua percepção de dor. Uma coisa é você estar em casa, na praia, passeando no shopping, comendo com os amigos, relaxando no sofá, tirando um cochilo e de repente você começa com umas contrações leves. Você sabe que tem umas contrações, você não sabe, você tá na dúvida se são contrações de treinamento, se já tá começando um pródromo, você fica ali na dúvida, mas você continua tocando seu dia normal. Tem gente que trabalha, tem gente que vai fazer caminhada, né? Eu tenho paciente que já foi tomar café da manhã em restaurante, assistindo com as amigas, fazendo um dia com as amigas e contraindo, contração de pródromo já, de fase latente de trabalho de parto. Agora, ela tá prestando atenção na dor? Não, ela tá lidando com a dor se distraindo. Ela tá lidando com a dor fazendo tarefas da vida diária. Então, no final das contas, ela não se liga tanto na dor. Agora, diferente é você que internou para fazer a indução do trabalho de parto. Você internou e você tá atenta, porque você quer que funcione, você quer que pegue a indução do trabalho de parto, ou então você tá eventualmente até com medo de que pegue. Você tá com medo de começar o trabalho de parto. E aí, nesse caso, você fica atenta a qualquer mínima contração. E aí, qualquer barriga dura, você já vai sentir um desconforto. Então, gente, aonde está até que a dor seja muito intensa, é claro, nessas dores mais iniciais, mais arrastadas, aonde está o nosso enfoque determina se a gente vai ter um pouquinho mais ou menos de dor. Se o nosso enfoque está continuar fazendo nossas coisas, porque a gente não sabe se é contração de treinamento, se vai parar, se simplesmente o bebê está mexendo muito, está mais incomodativo hoje, ou se é de fato uma contração de trabalho de parto, como a gente não sabe, a gente não foca tanto nisso. Agora, quando você está no hospital induzindo, com certeza você vai focar muito mais nessa dor. Por que você vai focar muito mais nessa dor? Porque você tem expectativas do remédio funcionar. Quando a gente junta expectativa com atenção máxima nas dores, a nossa percepção de dor, o nosso incômodo com aquelas dores iniciais que talvez não nos incomodassem no nosso dia a dia, passa a ser muito maior. E aí a gente passa a sentir dor antes ou ficar mais tempo sentindo dor. Esse é o primeiro passo. Outra coisa que me pergunta, fala assim, doutora, mas não é possível eu sentir mais dor? Com certeza, porque existe o caso, por exemplo, meninas, a ocitocina ela pode ser usada não só para induzir o trabalho de parto, como eventualmente para corrigir a força das contrações.
Eu tô falando isso porque é o mesmo remédio que a gente usa. Então, eventualmente, você já tá lá no meio do trabalho de parto, 5, 6, 7, 8, 9 centímetros, 10 centímetros, e o médico vai propor de você usar a ocitocina. Nem sempre é necessário, isso é a mínima quantidade de casos que vai precisar, mas eventualmente você já tá numa fase mais avançada de trabalho de parto, o trabalho de parto tá se prolongando, e a gente vê que o bebê não tá descendo, porque a contração não tá tão forte quanto deveria. E aí, o que a gente faz para corrigir isso? Para o trabalho de parto voltar a progredir? Da ocitocina na veia, o famoso sorinho, né? Aquele soro na veia. Esse soro com ocitocina, ele vai deixar a mulher com mais dor? Vai, é claro. Mas sem essa dor, o bebê não nasceria. O soro está fazendo o que o corpo da mulher deveria estar fazendo, mas não está fazendo. Eu estou corrigindo. Eu não estou dando uma dor extra. Ah, se a mulher estivesse num trabalho de parto que está evoluindo, ela estaria com menos dor. Não, ela estaria com essa dor. Por quê? Porque só com essa dor o colo do útero é capaz de abrir e o bebê é capaz de passar. Entendem? Então, no final das contas, gente, a grande questão que a gente fala aqui é sente mais dor quando começa o soro? Começa. Mas sente mais dor é culpa do soro? Quer dizer, é culpa do soro, né? Foi o soro que fez você sentir mais dor. Mas se você não... Essa é a questão. Se você não tivesse recebido, você ia ter um parto sem remédio, muito bem, obrigado e tudo mais? Não, Quer dizer, algumas situações os médicos erroneamente usam ocitocina só para acelerar o trabalho de parto a bel prazer. Mas quando isso não está acontecendo, que a ocitocina é realmente bem indicada, na verdade ela só está suprindo o teu corpo de hormônio que o próprio corpo não está dando conta, não está suprindo o suficiente, por isso o útero não está contraindo o suficiente e não está sendo suficiente para abrir o colo do útero. Então, na verdade, gente, a dor é para abrir o colo do útero. Independente se você começou depois que a bolsa estourou, independente se começou... depois que começou o misoprostol, independente se começou depois que você começou a ocitocina. Agora, como eu falei, a dor é a mesma. Abrir o colo do útero vai doer da mesma forma porque tem que abrir para nascer. Agora, pode ser que você esteja menos focado na dor caso você entre em trabalho de parto espontâneo. E fora que quando você entra em trabalho de parto espontâneo, gente, você não precisa ir logo no início do trabalho de parto, como a gente já falou, para o hospital. Você pode esperar quando as contrações estão pegadonas, é aquela fase ativa que a gente fala, 2, 3 contrações em 10 minutos, que seria a cada 3 ou a cada 5 minutos, né? Contrações que duram mais de 45 segundos, 1 minuto, que são muito dolorosas, onde até no intervalo a mulher já sente alguma dor, que ela já não consegue mais sorrir tanto, que ela já fica um pouco mais enjoada, não quer comer tanto. Essa fase é a fase boa de ir para maternidade. Agora, se por acaso acontece da mulher... Então, assim, na verdade, todo esse período antes do trabalho de parto pesadão, ela pode ficar em casa. E aí, em casa, ela pode usar o chuveiro dela, ela pode fazer uma caminhada com o marido dela, ela pode conversar com a amiga melhor e se distrair, ela pode ficar deitada na cama dela, comer a comida que ela gosta, fazer o que ela gosta, porque ela tá no ambiente dela, então é muito mais confortável. A percepção de dor também vai ser menor. Agora, quando a gente está dentro do hospital e as contrações começam e a gente percebe cada contração, a gente tem expectativa em cima de cada contração, a gente não tá no nosso ambiente mais confortável, mesmo que seja um ambiente particular, não é um hospital particular, não é a nossa casa, a nossa percepção de dor e o nosso sofrimento com essa dor é muito maior. Mas a dor, efetivamente, é a mesma. Seja você que use, seja o caso de você usar misoprostol, usar ocitocina para começar o trabalho de parto com colo favorável, ou começar a ocitocina para corrigir o trabalho de parto, às vezes avançado, ou até o método de Krause, tá bom, gente? Nenhum desses métodos vai fazer a abertura do colo do útero doer mais, porque a abertura do colo do útero dói porque é um músculo que está esgarçando, que está abrindo, e é isso que dói no trabalho de parto, tá bom, gente? Então, a indução não dói mais, mas a gente percebe mais a dor. Quanto tempo eu posso ficar induzindo, doutora? Gente, a indução com misoprostol pode durar pelo menos 48 horas. Assim, pode durar, a gente fala normalmente 48 horas, mas se a mulher quiser muito, a gente dá um intervalo e pode tentar mais um dia, né? Mas 48 horas já é um período bem razoável. Nesse caso, a cada 6 horas ou a cada 4 horas, ela vai receber uma nova dose da medicação, seja com 2 comprimidos, e pode ser que pegue no primeiro comprimido, pegar a indução, gente, quando a gente fala, pegou ou não pegou, é quando a mulher entra em trabalho de parto ou não entra em trabalho de parto, tá bom? Com a indução. Então, o comprimido pode pegar, né, começar a fazer efeito e ela entrar em trabalho de parto no primeiro comprimido, ou pode ser no último, por isso que assim, já fiz 7, vou desistir, não quero fazer o último. Não, faz, porque às vezes é no último que entra mesmo em trabalho de parto, tá bom?
Depois desses 8 comprimidos, a chance é realmente menor dela entrar em trabalho de parto. E por isso que se a mulher quiser muito, a gente dá um intervalo de um dia para esperar o corpo liberar um pouquinho desse misoprostol, liberar um pouco para fora esse remédio e depois a gente tenta novamente por mais um dia no máximo, tá bom? Então é mais ou menos isso. O método de Krause, gente, já pode ficar 48 horas também e eventualmente pode ficar 48 horas, gente, até começar o trabalho de parto. Então, quando a gente fala assim, pode receber 8 doses, né, 48 horas, vai ficar 48 horas em trabalho de parto? Não. Trabalho de parto não conta quando você começa a induzir. Ele conta quando você começa a dilatar efetivamente, né? E dilatar acima de 4 centímetros, que é o trabalho de parto ativo. Aí tem um tempo certo para o bebê nascer, que são até 12 horas. A gente sabe que depois de 12 horas começa realmente a ter maior chance de complicação, não é o que a gente gosta de fazer. Embora um pouquinho a mais não tenha problema, ainda mais se o bebê estiver bem, tá bom, gente? Mas é basicamente isso. Então, indução não dói mais, pode durar normalmente até 48 horas. A infusão de ocitocina na veia também pode ficar por 24, 48 até 72 horas, não tem problema. Mas o fato, gente, é que nem toda mulher que é submetida à indução, a indução vai pegar, né? A indução vai funcionar. Então, existe sim uma parcela de mulheres que vão tentar essas alternativas, eventualmente vai tentar o método de Krause, não deu certo durante 24, 48 horas, associa um pouquinho de baixa dose de ocitocina para ver se estimula um pouco mais, aí fica mais 24 horas na ocitocina e não funciona, ou que já fez 48 horas de misoprostol, né, já fez várias doses, ficou um dia sem, já voltou mais um dia, mais 2 dias que seria o máximo, e não entrou em trabalho de parto. Nesse caso a gente considera, gente, falha de indução. A gente deixa a mulher em dieta 0, que é sem comer nem beber nada, já preparando ela para uma possível cesariana. Se eventualmente do nada acontecer dela entrar em trabalho de parto, ótimo, dieta liberada de novo, pode voltar a comer e beber liberado, mas se não, quando já vai chegando próximo do último comprimido, né? Como intervalo de 4 a 6 horas entre do último comprimido até a gente falar que realmente falhou, que não fez efeito, a gente já geralmente deixa ela na entrada desse último comprimido em dieta 0, que é a dieta sem comer nada, né? Sem comer nada pela boca, nem beber água, para poder fazer a cesariana. Porque a gente entende que, não, mas olha só, a indução não funcionou. Posso voltar para casa e tentar depois? Ora, se você estava induzindo é porque o bebê precisa nascer. Então, se passa esse tempo todo e o bebê não nasce, o bebê continua precisando nascer, né? Então, a gente vai ter que, nesse caso, operar, fazer a cesariana. Tá bom, gente? Acho que nós falamos basicamente as maiores dúvidas da indução de trabalho de parto. Infelizmente, no Brasil, né, naquela lei do acompanhante, muitos hospitais públicos ainda não permitem acompanhante durante a indução de trabalho de parto, só permitem o acompanhante depois que a mulher já entrou efetivamente em trabalho de parto, no parto e no pós-parto. Mas às vezes é muito ruim realmente porque a mulher precisa contar com o apoio da equipe e às vezes até de colegas que também estão lá na mesma situação, mulheres que também estão grávidas e internadas, para dar esse suporte até emocional nesse momento, porque é um momento de muita expectativa, mas que infelizmente grande parte das maternidades ainda não libera a entrada do acompanhante porque não é lei. Então, se a maternidade não tem espaço, ela não vai se esforçar para ter mais espaço, ela não vai se esforçar para melhorar a infraestrutura, infelizmente, para poder fazer isso, tá bom? Para poder providenciar isso para as meninas. Acho que a gente falou sobre tudo. Eu vou abrir aqui os comentários agora, vou abrir as caixinhas de perguntas, tá bom, gente? Me falem se vocês gostaram da aula, se foi interessante pra vocês, se vocês aprenderam, se ficaram mais tranquilas um pouquinho com esse processo. É importante falar, gente, que o parto induzido ou o parto normal não aumentam muito a chance, ou o parto normal, né? Não aumenta a chance de complicação do bebê. A única coisa que pode acontecer, sim, durante uma indução, né? Que é uma complicação da própria indução, que não é do trabalho de parto, é o que a gente chama de taxistolia, que foi justamente o que aconteceu comigo. Que é quando a gente passa a contrair muito mais vezes do que o esperado. É como se a indução pegasse demais, tá bom, gente? Então, como ela pega demais, o útero contrai mais vezes. Então, por exemplo, o meu útero ficou por 6 horas contraindo 6 a 7 vezes em 10 minutos. Quer dizer, é uma contração praticamente por minuto, um intervalo super pequeno. Então, quando não é durante o intervalo da contração que o bebê recebe a maior parte de oxigênio. Tá, gente? Então, quando a gente tem uma contração atrás da outra, fica menos tempo de recebimento de oxigênio para o bebê. E aí, nesse caso, a gente pode tentar primeiro dar oxigênio para a mãe, fazer uma hidratação venosa na mãe, porque isso realmente ajuda a regularizar, diminuir esse ritmo de contração e entrar num caminho normal do trabalho de parto. Mas quando isso não
acontece, em especial quando isso começa a ter repercussão no bebê, como foi o meu caso, o bebê começou a entrar em sofrimento agudo, nesse caso a indicação de cesariana. Agora, se você não tiver uma taxistolia, se você estiver contraindo como uma contração normal, de trabalho de parto normal, isso aumenta a chance do seu bebê sofrer com a indução, fazer mais sofrimento fetal, ou isso aumenta o risco para a mãe. Se a gente... não, tá, gente? A resposta é que não. Isso não aumenta a chance do bebê ter sofrimento fetal, né? Ter problemas durante o trabalho de parto, e também não aumenta a chance de complicação para a mãe, desde que observadas aquelas contraindicações, né? Desde que observadas aquelas questões de quando eu não posso usar esse método, por exemplo, como a gente já falou, não pode usar misoprostol se tiver cesariana anterior ou cirurgia na cesariana anterior. Tá bom? Então essas são as questões. O bebê não sofre mais se o trabalho de parto rolar como deveria, como esperado. Só se sair do rumo por conta do excesso de contrações, tá bom? A Nick botou, aprendi o que é descolamento de membranas. A maternidade quer fazer o descolamento 2 dias antes da minha internação. E eu queria saber muito o que é. Então, Nick, essa é uma forma interessante de você eventualmente, mesmo que você não entre total em trabalho de parto, esse descolamento de membranas pode sim já deixar um colo um pouquinho mais favorável. Às vezes ele já vai causando o que a gente fala de amadurecimento do colo do útero. O colo fica mais macio, eventualmente com 1 ou 2 centímetros, já começa a mudar o ambiente, tornar ele mais favorável à dilatação. Tá bom? Então, esse é um método, gente, que não é contraindicado, tá bom? Se por acaso a mulher realmente tiver que fazer, ela vai fazer e não tem problemas, assim, se ela tiver que fazer descolamento, se ela quiser fazer, se a minha equipe propor, depois de 40 semanas, ou como no caso da Nick, por exemplo, se ela for internar com 41 semanas, se não tiver acontecido nada, né? Ali com 40 semanas e 5, 40 semanas e 4 dias, você vai lá, faz um descolamento. Eventualmente a paciente passa a entrar em trabalho de parto espontâneo. Se isso não acontecer, é possível que ela chegue até na indução com um colo um pouquinho mais preparado, com um colo um pouquinho mais pronto para essa indução, tá bom? Então essa é realmente uma medida bastante interessante que a gente pode usar, tá bom, gente? Não tem nenhum medicamento que diminui a dor no parto normal. Mônica, a gente vai falar sobre os métodos de reduzir a dor no parto normal, mas não é na aula de hoje. Mas eu quero dizer para vocês que muitas me perguntam assim, doutora, não tem nada pela boca ou pela veia que eu possa fazer durante o trabalho de parto que vai ajudar a diminuir a dor. Gente, não tem, infelizmente, os remédios pela boca ou pela veia ou intramuscular, né, no músculo, aquelas injeções, não resolvem a dor do trabalho de parto. Elas aliviam a dor do pródromo e até aliviam a dor daquela fase latente, que é aquele início, quando a mulher tá com 1, 2, 3 centímetros. Mas depois disso, quando a mulher tá no pancadão da fase ativa, não resolve. E aí, ou a gente vai usar os métodos sem remédio para aliviar a dor, né, que são alguns exercícios, algumas estratégias que a gente tem, que a gente vai falar em outro momento para não se alongar muito, porque são várias, tá bom? Ou ela vai fazer, não tá disponível em tudo quanto é lugar, tá sempre disponível na rede particular, mas não em todas as maternidades da rede pública, é a analgesia de parto. Analgesia, gente, significa tirar dor, diminuir dor, tá bom? E nem a gente fala assim, vou tomar um analgésico. O que é um analgésico? É um remédio para diminuir dor, tá bom? Então, a gente vai fazer uma analgesia de parto, uma injeção na coluna, como se fosse aquela da cesariana, né? É uma raquianestesia ou até uma peridural, dependendo do que o médico conversar com a paciente, da indicação, e ele vai injetar remédio lá dentro, só que aí não é remédio para anestesiar, para bloquear o movimento, para tirar a sensibilidade total da paciente. É uma dose diferente, até remédios diferentes, que vão só tirar a dor, vão só fazer essa analgesia, vai ser um analgésico, só que lá na coluna. E por que na coluna é interessante? Porque no final da coluna, e esses remédios acabam ficando no final da coluna, é onde estão os nervos, onde saem os nervos que vascularizam toda a nossa parte da barriga, da pelve, lá embaixo da vagina, né, da vulva, do períneo, do ânus e das pernas. Então a mulher deixa de sentir dor nessa região, mas ela continua conseguindo se movimentar, ela continua conseguindo fazer força, ela continua percebendo as contrações, só não sente mais tanta dor quanto antes, né? Às vezes é incômodo, mas não sente tanta dor quanto antes. Essa realmente, no período ativo, gente, é a única coisa que funciona. Os remédios mais poderosos que a gente tem pra dor, né, que sempre me perguntam, mas eu não posso receber uma morfina, um tramal, eu não posso receber uma ketamina, eu não posso... Não pode, gente, não pode receber, porque esses remédios são contraindicados próximos ao momento do nascimento do bebê, porque o bebê pode nascer com esses remédios com uma dose maior do que o bebê toleraria, se é um bebê que fique muito sonolento, que precise ser entubado, que não mame, enfim. Então por isso que a gente não usa esses remédios, tá bom? Deixa eu ver se temos mais comentários aqui para eu fazer uns comentários aqui
É possível mesmo com a indução não haver dilatação suficiente? É possível, gente, como tanto com a indução quanto o trabalho de parto normal, pode ser que em algum momento, apesar do trabalho de parto... O que eu quero que vocês entendam, acho que esse é o ponto. Foca aqui em mim agora. Agora, se você está escrevendo uma perguntinha, foca aqui em mim que eu preciso que você entenda essa questão. Se por acaso, gente, você entrar em trabalho de parto com indução, a partir daí, tudo funciona igual no trabalho de parto. A dor é a mesma do trabalho de parto. A chance do bebê entrar em sofrimento é a mesma do trabalho de parto. A chance de o parto não progredir e apesar de tudo que a gente pode fazer, o bebê não nascer por parto normal é a mesma do trabalho de parto. Então do trabalho de parto que começou sozinho, né, gente, de início espontâneo. Então, gente, o que eu quero que vocês tenham em mente é que uma vez que a indução pegou, que a indução começou, ali quem passa a conduzir, gente, não são os remédios que eu tô dando. Ali quem passa a conduzir é o próprio corpo da mulher, tá? Por mais que quando a gente faça a indução com ocitocina, a gente mantenha a ocitocina, né, na veia, às vezes a gente precisa até parar, mas na grande maioria das vezes a gente mantém. Essa ocitocina que ela tá recebendo na veia, ela não é o que gera a contração pancadona, a contração forte. Quem gera essa contração forte é a ocitocina que essa mulher tá produzindo. Entenderam? Então, gente, eu quero que vocês tenham em mente que uma vez que a mulher entrou em trabalho de parto por conta da indução, a dor é a mesma, as complicações são as mesmas, a chance de nascer ou de não nascer por parto normal é a mesma. Não muda muita coisa. O desfecho é muito parecido. Mudar até muda, é mentira falar que não muda, mas o desfecho é muito parecido. As chances são muito parecidas. Tá bom? Hipotireoidismo é indicativo de indução? Não, Nick. Hipotireoidismo é indicativo de você usar o hormônio tireoidiano, que é a levotiroxina, ou os 1000 nomes comerciais que a gente tem, Levoide, Puran T4, enfim. É indicativo de você controlar, tá bom? Para evitar o hipotireoidismo, evitar o hipodesenvolvimento do bebê, alguns problemas de desenvolvimento no bebê por conta da falta de hormônio tireoidiano da mãe. Nem é o hipotireoidismo congênito, que o bebê tem hipotireoidismo, né? Mas evitar a falta do hormônio tireoidiano no início. Mas isso não é indicativo de indução, pode ir até 41 semanas normalmente, tá bom? Não aumenta o risco da gestação. Se a mulher repõe do hormônio tireoidiano, vai com uma gestação até 41 semanas, não tem mais chance de complicar, não complica mais só porque ela tem hipotireoidismo. Por isso que a gente não precisa induzir antes, tá bom? Deixa eu ver. Gente, hoje vocês estão mandando aqui... Vocês estão mandando algumas perguntinhas que não têm a ver com indução. Eu vou responder perguntas e respostas gerais na segunda-feira. Segunda-feira a nossa live tá mantida, né? Mas hoje eu vou responder perguntas e respostas sobre o tema indução do trabalho de parto, tá bom? Tenho cesariana e diabetes. Qual indução posso fazer? Pelo diabetes, tanto faz. Pela cesariana, não pode misoprostol. Então, a gente começaria com o método de Krause e poderia associar com baixa dose de ocitocina, dependendo se estiver tudo bem, tá? Vamos ver. Peraí. Tenho uma cesariana e ectópica. Posso ser normal? Luanda, pode. Você pode entrar em trabalho de parto espontâneo, normal, né? Assim, sem nenhuma medicação. E como eu acabei de fazer, quem tem cesariana, acabei de falar, quem tem cesariana anterior não pode fazer indução com misoprostol. Mas pode sim fazer o uso do método de Krause e baixas doses de ocitocina. Tá bom, gente? Já tive duas cesáreas. Será que nessa terceira vai ser normal? Não temos como saber se vai ser normal. Mas, mais uma vez, pode induzir, da mesma forma com quem já tem uma cesariana anterior, até 2 cesarianas anteriores, pode fazer a indução do trabalho de parto com o método de Krause e baixas doses de ocitocina. Não pode usar o misoprostol. E lembrando que a partir da 4ª cesariana, já tive 3 anteriores, nesse caso não pode, a gente não recomenda nem que entre em trabalho de parto. Então o ideal é uma cesariana marcada antes do início do trabalho de parto ou assim que a mulher entrar em trabalho de parto, tá bom? Hoje eu não vou falar de pré-eclâmpsia, Lu, eu vou fazer uma mini aula só sobre pré-eclâmpsia. A Josi falou que a aula... A Tainá tá lembrando aqui o povo, ó, só indução, hein, gente? Tem alguma idade que impede a indução? Acho que a Karina perguntou. Não tem nenhuma idade. Mulher muito jovem, mulher muito adulta. Porque, na verdade, gente, não tem nenhuma idade que contraindique o parto normal, tá bom? Não tem. Ah, doutora, mas eu vou fazer...
A médica falou que eu tenho que fazer, sei lá, tô inventando, tá, gente? Fazer uma cesariana porque eu sou muito jovem, porque eu tenho 16 anos. Não, pode fazer parto normal e é melhor, inclusive, pro seu corpo. Vai evitar uma cicatriz, né, ali na região ali do biquíni, que geralmente fica escondida, mas pode ser que não fique. Então, não tem essa. Ah, doutora, mas eu sou muito velha. Eu tenho 42 anos, estou muito velha. Gente, 42 anos, meu povo. O povo tá fazendo academia melhor do que eu, né? Vamos combinar. Então, assim, 42 anos. Você acha que 42 anos a mulher é velha? Aí tem essa, a gente fala de idade materna avançada a partir de 35 anos, em especial a partir de 38 anos, mas, na verdade, não é avançada só porque aumenta o risco de algumas doenças. Mas pode entrar em trabalho de parto, gente. A gente tá cheio de energia, você vai criar um filho. Ô, meu povo, olha só. Vocês já acompanharam criança aí que tá começando a andar? Estevão aqui, eu chamo ele de lombriguinha agora, né? Ele tá uma lombriguinha, fica se arrastando, ainda não sobe a bunda, né? Pra poder engatinhar, fica se arrastando pelo chão. O meu lombriguinha, gente, já tá dando trabalho pra nada. Ele quer colo, ele quer se arrastar. Você tem que ir atrás do arrastamento dele. Tu pega no colo, tu levanta, agacha, sobe, desce, faz faxinar na casa, limpa, faz trabalho de parto de paciente, funciona paciente, corre de um hospital pro outro. E você falar que essa mulher não pode fazer um trabalho de parto, mas é claro que pode, gente, tá cheio de saúde. Aumenta um pouco a chance de algumas doenças? Aumenta, é verdade. Então a gente tem que estimular ainda hábitos mais saudáveis, né? Fazer exercício físico na gestação, comer melhor, fazer tudo. Isso, claro, verdade. Mas dizer que ela não tem energia pra fazer um trabalho de parto, gente, isso aí é preguiça, tá? Preguiça. Nada de preguiça. Existe caso de reação aos medicamentos da indução, Nick? Como essas são medicações, olha só, toda medicação pode causar, a princípio, a indução, a reação. Mas, na verdade, essas são medicações que a gente chama de bioidênticas. Isso é, a gente tem no nosso corpo hormônios iguais, né? Elas são a reprodução desse hormônio, principalmente o misoprostol e a ocitocina. A dinoprostona é até um pouquinho diferente. Mas elas são todas, em geral, medicações que, como eu falei, são substâncias muito parecidas com o que a gente já tem no nosso corpo. Então a chance de reação é muito menor. Mas pode acontecer, gente, a princípio toda mulher pode fazer reação, na verdade todo ser humano pode fazer reação medicamentosa a qualquer coisa. Inclusive é o que a gente chama o veículo, né? O que é o veículo da medicação? É a farinha, né? É aquela parte branquinha que não é... O comprimido não é todo remédio. O comprimido, vamos combinar, por exemplo, se você toma um comprimido de 1 miligrama, a Nick perguntou, né, falou do hipotireoidismo, um comprimido de 88, de 100 microgramas, gente, é um peso muito mínimo. O resto que tem de comprimido ali é o que a gente chama de excipiente ou de veículo. Essa partezinha é uma substância que também pode gerar reação, tá bom? É uma possibilidade também. Então sempre pode, mas a chance é muito pequena porque são substâncias muito parecidas com aquelas que a gente já tem no nosso corpo, tá? Deixa eu ver o que temos mais aqui. Me perguntaram aqui, gente, uma coisa que eu achei interessante, se tem algum... para fazer uma observação, né? Se tem alguma indução que dói mais que a outra. Gente, vamos lembrar que a expectativa aumenta a dor da indução. Porém, o que dói é a dilatação do colo do útero. O colo do útero, que é um músculo, abrindo. E isso tem que acontecer com todas as mulheres que vão dar à luz por parto normal. Se não abrir, o bebê não nasce. Então, no final das contas, a dor vai ser a mesma. Agora, acontece de, eventualmente, a dor começar mais bruscamente e pegar a mulher um pouco mais despreparada. Então, por exemplo, mulheres que têm um colo favorável, né, que poderia começar direto uma indução com ocitocina, mas que não está sentindo nada, quando a gente começa a ocitocina, não tem aquela roda que eu falei para vocês, de começar a produzir prostaglandina produzir um pouquinho de ocitocina faz uma contração leve, a contração leve pressiona um pouquinho a cabeça do bebê contra o colo do útero, e isso leva à produção de um pouco mais de prostaglandina, um pouco mais de ocitocina, contração um pouco mais forte, cabeça mais pressionada. Eventualmente, quando a gente dá direto a ocitocina, como ela já é o hormônio que causa a contração, se o útero estiver muito responsivo, estiver muito bom, muito preparado para receber essa ocitocina, o que pode acontecer é dele começar a contrair mais rápido e pegar a mulher de supetão, desprevenida, não começar aos pouquinhos. E aí a mulher tem a sensação de sentir mais dor. Na verdade, ela não sentiu mais dor. Em algum momento, ela ia sentir aquela dor. Mas, na verdade, ela sentiu uma dor mais brusca, que pegou ela mais de surpresa e que, por isso, pode dar impressão mais dolorosa, tá bom? Mas, no final das contas, a dor, gente,
A dor que vai sentir no colo do útero, no final das contas, é a mesma do colo do útero dilatando. Entendeu? Entenderam mais ou menos? Entenderam? Deixa eu ver o que temos aqui. Pode usar, a Renata perguntou, a Ângela Renata, posso usar a analgesia mesmo fazendo indução? No caso da indução der certo, estiver louca de dor, pode aplicar analgesia? Sem problemas. Gente, mais uma vez, depois que entrou em trabalho de parto, a mulher vira uma paciente em trabalho de parto como outra qualquer. Ainda tem um estigma, ainda tem uma ideia de que as analgesias só podem ser dadas a partir de 4, 5 centímetros. Hoje a gente já sabe que isso não é verdade. A gente já pode dar analgesia a partir do momento que a mulher em trabalho de parto com contrações, mesmo que ela esteja com 1, 2 centímetros, ela já pode fazer analgesia de parto. É todo lugar que você vai conseguir um médico que faça isso? Não, tô falando dos estudos mais atualizados. Infelizmente, como eu já falei, tem gente que não senta a bunda na cadeira ou tem gente que não quer trabalhar. Sabe por quê? Porque, eventualmente, se você recebe uma analgesia com 1 centímetro, pode ser que depois com 4, 5, 6 centímetros já tenha passado o tempo da anestesia e você precise ou de uma nova dose ou até de uma nova analgesia de parto completa. E aí, o bonito não quer trabalhar. Então, ele vai se fazer só quando tiver mais avançado para fazer uma só. Entendeu? Mas o fato é que os estudos mostram, isso é estudo científico, que não aumenta a chance de complicação, que não aumenta as chances de superdosagem dessas medicações, que não aumenta a taxa de cesariana e que, muito pelo contrário, você fazer analgesia a partir do momento que a mulher está requisitando, que onde ela já tem dor, mesmo que ela esteja muito no início do trabalho de parto, só faz ela relaxar, aceitar o trabalho de parto andar melhor, inclusive ela ter no final das contas uma sensação, uma satisfação maior com o trabalho de parto. Gostar mais do parto porque não doeu tanto, tá, gente? Então, a resposta para essa pergunta polêmica da Nick, que gera discussão até entre médicos, né? Assim, Nick, pode fazer analgesia e pode fazer analgesia a partir do momento que realmente estiver em trabalho de parto. Uma coisa importante, uma observação, é que às vezes, gente, a mulher que fez a indução, ela tem uma hora que ela já tá sentindo dor, mas é como se fosse o pródromo. É a fase latente. Entendeu? É um pródromo ainda, não é nem uma fase latente, ainda é um pródromo. Aí sim, receber a analgesia no pródromo, quando ela já sente dor, mas é uma contração a cada 10 minutos, a contração é bem fraquinha, ela tá incomodada, até porque ela tá prestando muita atenção nessa dor, como eu falei, ela tá muito focada nessa dor. Mas a gente ainda não tem critério de trabalho de parto, independente da dilatação. A gente ainda não tem critério na contração de fazer trabalho de que ela tá em trabalho de parto. Nesse caso, a gente sabe que a gente fazer muito precocemente a analgesia pode parar o progresso do trabalho de parto, impedir que essa mulher que está entrando em trabalho de parto entre. Mas uma vez que ela já esteja em trabalho de parto, né, que ela já esteja contraindo de verdade, 2, 3 em 10 minutos, que já esteja doendo, dolorosa, que já esteja havendo modificações no colo do útero já está afinando. Eventualmente o colo do útero não começou a abrir, mas ele já está afinando, ele já está começando a ficar mais curtinho e tudo mais. Se a mulher requisitar analgesia nesse momento, não tem mais contraindicação, ela pode receber, tá bom? Gente, eu falei que eu ia responder caixinha de perguntas, então eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas só para não ser injusta com quem me perguntou. Olha, a Eduarda perguntou, doutora, eu posso comprar o misoprostol para induzir o parto? O SUS utiliza esse medicamento? Eduarda, não pode comprar, essa é uma medicação de uso restrito hospitalar, nenhum médico pode comprar, se eu quiser ir numa farmácia comprar, eu não posso, o médico não pode comprar essa medicação, nem o misoprostol, nem a dinoprostona, nenhuma das duas prostaglandinas. Por quê? Porque são medicações que podem ser usadas para aborto. Então, nesse caso, a venda não é livre porque o aborto não é permitido só é permitido no ambiente hospitalar, dentro daquelas condições que a gente já conhece. Então, como vai usar só dentro do hospital e querem diminuir o uso realmente inadvertido do misoprostol, ele não é vendido. Ele já foi vendido uma época, mas hoje em dia no Brasil ele não é vendido livremente, tá bom? Ele é uma medicação de uso restrito hospitalar, que o médico não pode levar para casa, que o paciente não pode levar para casa. Então, não existe a possibilidade, por exemplo, de você começar a indução em casa e quando o trabalho de parto apertar, você ir para o hospital, tá bom? Não tem essa possibilidade, por isso que eu falei que desde o início você acaba estando dentro do hospital, tá bom? O SUS utiliza essa medicação? Utiliza. Na verdade, o misoprostol é a medicação mais disponível no SUS para indução.
Na verdade, tanto os 3 métodos, né? Misoprostol, método de Krause e ocitocina. O único que não está disponível ainda na rede do SUS é o Propés. Como eu falei, o resultado do Propés e do Misoprostol, né? A da dinoprostona e do Misoprostol, o Propés é a dinoprostona, é o nome comercial, né? A diferença de eficácia não há. A única coisa é que, de fato, o Propés ele é mais confortável para a paciente, porque ela bota o comprimido lá uma vez e fica, entendeu? Não precisa ficar reaplicando a dose. Mas o Misoprostol é super eficaz, tá bom? É super eficaz e tem disponível, super disponível em toda a maternidade da rede pública. Isso não tem nenhuma discussão, tá bom? Deixa eu ver, vou responder perguntinhas do tema da aula, tá bom, gente? A Luana perguntou, como superar o medo? Gente, aprendendo. Deixa eu fazer uma observação agora pra vocês, gente. Eu queria compartilhar um pensamento. Eu adoro fazer isso, eu não faço muito porque eu acho que às vezes as pessoas ficam meio de saco cheio. Mas eu queria compartilhar. Eu compartilhei com vocês, não sei quem teve a oportunidade de ver os meus stories. Agora eu já posso falar mais abertamente, né? Eu trabalho há 5 anos no mesmo local, com terapia intensiva, é um local que eu tenho muito carinho, gosto muito de trabalhar lá, é um lugar bem confortável de trabalhar, inclusive, e aprendi, basicamente, o que eu sei de terapia intensiva, eu aprendi com o meu chefe lá e com todo mundo que já passou por lá também, que tem a sua parcela de contribuição na minha formação. Eu sou médica ginecologista e obstetra, é a minha formação principal, eu trabalho com obstetrícia, eu tenho consultório de obstetrícia, mas eu sou apaixonada também por terapia intensiva. O que é terapia intensiva, Fernanda? CTI. Então é uma coisa que eu também faço, também tenho incluído isso na minha carga horária, por paixão, é o meu hobby. Eu falo que é o meu tesão, assim, né? É muito gostoso fazer terapia intensiva. Você cuidar do paciente grave é muito legal. E hoje, no final das contas, eu acabo lidando com a vida e com a morte, né? Com os 2 extremos. E os 2 extremos me ensinam muito, né, gente? Enfim, eu trabalho nesse lugar há 5 anos, é um lugar que eu gosto de trabalhar. Eu tenho um excelente relacionamento com a equipe, um excelente relacionamento com o meu chefe, uma excelente entrada lá com o hospital, com a parte administrativa. Graças a Deus é um lugar onde eu trabalho muito bem. Mas é um lugar muito puxado de trabalho, que a gente trabalha pancadão. Eu tenho uma carga horária fixa, maior e tudo mais, e surgiu a oportunidade de eu trabalhar em um outro lugar, ajudar na coordenação de um outro CTI, né, na rotina de um outro CTI, num horário que fica melhor, que tem uma carga horária um pouco mais flexível, eu não tenho horário para entrar e sair, eu tenho uma quantidade de serviço para realizar. Uma vez eu vou realizar o serviço rápido, outro dia eu posso levar o dia inteiro. E eu tenho que, não por carga horária de trabalho, né, mas por quantidade de serviço realizado. Eu tenho metas a realizar de serviço a fazer. E isso é bom, me dá uma certa flexibilidade com o Estevão. Eu trabalhava à tarde, agora eu vou trabalhar de manhã com isso. Isso vai me facilitar, inclusive, com as minhas pacientes do consultório. Vai ficar uma vida um pouco mais flexível para mim. Vou trabalhar menos no final de semana e vou ter uma entrada financeira até um pouco maior, né? Minha hora trabalhada vai ser um pouco mais valiosa. Eu fiquei muito na dúvida se eu trocava ou não de emprego, fiquei muito tensa, bababá. E hoje, quando eu tava indo, não tava indo pra entrevista de emprego, a vaga de emprego já era minha, né? Sendo muito sincera, o médico raramente vai fazer assim uma entrevista de emprego, né? A gente é muito contratado por indicação, você conheceu o serviço da pessoa, você viu que a pessoa trabalha muito bem e você chama ela para trabalhar com você. Foi basicamente isso que aconteceu comigo, um colega que já trabalhava comigo, muito satisfeito com o meu serviço, me chamou para coordenar esse outro, não coordenar, né? Mas pra fazer a rotina, coordenação dos pacientes nesse outro CTI com ele. E aí, eu fiquei na dúvida, a gente negociou a proposta ficou financeiramente em questão de tempo melhor pra mim, ficou boa e eu optei por ir. E hoje eu fui conhecer o serviço. Gente, eu lembrei muito de vocês. Sabe por que eu lembrei de vocês? Porque a caminho eu tive que até botar música, cantar, tomar um café, porque eu tava muito nervosa. Vocês não têm noção. Não por conhecer as pessoas, né? Mas assim, eu tava nervosa pelo desconhecido. É isso que eu lembrei de vocês. Eu tava nervosa, gente, pelo passo no escuro que eu tô dando. Será que é seguro o que eu vou fazer? E aí a paciente em trabalho de parto se pergunta, gente, será que esse trabalho de parto sentindo essa dor toda é segura mesmo? Será que é o melhor pra minha vida? Poxa, será que fazer uma cesariana é melhor pra minha vida? Será que parto normal é melhor? Será que lá eu vou conseguir ter uma qualidade de trabalho que eu tenho onde eu tenho, apesar de ser um serviço pancadão que eu faço hoje, né? Será que lá eu vou conseguir ter a qualidade, ter recurso para trabalhar? Aí a paciente pergunta, poxa, será que lá naquele hospital eu vou ter recurso? Será que eu preciso de algum recurso naquele hospital? Será que vai ter equipe boa naquele local? Será que não vai ter? E, gente, no final das contas, eu pensei muito em vocês porque eu tava muito ansiosa, eu tava muito nervosa, eu tava com medo do que eu ia encontrar, porque era um medo do desconhecido.
Eu não conhecia aquela situação, eu nunca tinha visitado esse CTI, eu nunca tinha conhecido aquelas pessoas que iam trabalhar comigo, né? Eu não conhecia. Então, como eu não conhecia, eu fiquei com o quê? Com medo. E é exatamente isso que acontece, e por isso que o meu lema é com que vocês percam o medo do trabalho de parto, gente. Percam o medo da cesariana, percam o medo do momento do nascimento do seu bebê. E como que você vence isso? Hoje, quando eu saí do hospital, eu estava super tranquila. Eu estava tranquila com a minha decisão, eu conversei com o meu chefe atual que eu ia sair, eu pedi demissão, né? Foi um passo importante para mim. Aceitei oficialmente o cargo nesse outro local. Eu perdi o medo porque que eu conheci. Porque aquilo já não era um bicho de 7 cabeças para mim, eu conhecia as pessoas, eu conhecia, né, o que eu ia ter que fazer, quais são as minhas atribuições, o que você tem que fazer num parto normal ou numa cesariana. Eu conhecia quem eu ia encontrar, o local onde eu ia trabalhar, o ambiente de trabalho, o ambiente do hospital. E por isso que eu digo, gente, que o desconhecido é o maior aliado do seu medo. Quanto mais desconhecido o processo do parto, o processo da cesariana, do parto normal é para você, maiores são as chances, gente, de você sofrer de medo com isso, de você ficar ansiosa com isso. Então, gente, por que eu tô falando isso? Porque eu quero que vocês entrem comigo no projeto Parto Sem Medo. Gente, é uma aula 100% online, 100% gratuito, mais completa do que eu tenho dado nessas mini aulas para vocês, que de mini não tem nada, né? O povo tá falando de mini não tem nada e é verdade. Mas eu preciso apresentar o parto para vocês. Eu estava conversando, inclusive, ontem com uma colega de trabalho, com uma fisioterapeuta. Eu estava falando sobre esse meu projeto, estava apresentando que ela falou que tinha uma prima dela que ela mandou me seguir. Eu fiquei super feliz, fiquei super boba. Mas ela falou assim, não, Fernanda, mandei minha prima te seguir porque ela é maravilhosa, porque você é maravilhosa, adoro seu conteúdo. Enfim, ela não tá nem grávida, mas a prima tá. E aí ela falou assim, eu tava conversando com essa minha amiga, e ela falou assim, cara, eu morro de medo do parto. Ela deu essa introdução, né, gente? E eu falei assim, Clarice, é o nome dela, né? Clarice, você já assistiu algum parto alguma vez? Ela falou assim, não, Fernanda, nunca assisti. Ela também não é mãe ainda e nunca assistiu. Nunca foi acompanhante de alguém num trabalho de parto. Nunca viu alguém no início de trabalho de parto. Nunca viu. E ela falou, eu falei assim, é por isso que você tem medo do trabalho de parto, você não conhece. Por que o médico perde o medo do trabalho de parto? A gente tem receio dos problemas que podem acontecer e fica ligado nesses problemas para poder ter problema, para poder resolver o problema se acontecer. Mas por que quem tá grávida e nunca passou por essa experiência tem medo? Porque é desconhecido. Ou por que você tá grávida, já passou por essa experiência e continua com medo? Porque na tua experiência você não tinha autonomia. Na tua experiência do trabalho de parto, você não sabia o que fazer, você não conhecia o processo, tudo era muito novo, você ficou na mão de todo mundo, ficou muito perdida, muito avoada nesse processo, não conseguiu aproveitar e foi sofrido eventualmente. Então, gente, o que eu tô querendo dizer é que assim, conhecer o ambiente, conhecer o hospital. Vocês sabiam que a maioria dos lugares pode fazer visita à maternidade? Conheça o hospital, conheça o local onde você vai dar à luz ou as suas opções, conheça o que você pode fazer durante o trabalho de parto para aliviar a dor, conheça as etapas do trabalho de parto, conheça o que pode dar errado, que ninguém vai estar te enganando quando te sugerir uma cesariana, conheça uma indução do trabalho de parto, conheça, gente, todo esse ambiente. Quando eu falo, por exemplo, de uma cesariana, a gente vai falar semana que vem sobre isso, né? Porque semana que vem na mini aula a gente vai falar sobre o passo a passo da cesariana. Mas quando eu falo de uma cesariana, eu falo, gente, cesariana, a sala de cirurgia. Gente, a sala de cirurgia é o seu quarto. Só que é um quarto limpinho, não é uma sala limpinha, porque é pequena e apertada, às vezes igual o seu quarto. Meu quarto aqui é relativamente apertado, então é igual apertado, igual o seu quarto. Mas que tem gente que sabe o que fazer com você, é limpo, tem material estéril, que é aquele material que não tem bactéria nenhuma que vai ser usado para operar. Tem uma maca, que é uma cama para você deitar em cima. Tem aquilo que a gente assusta, né, que é a bandeja. É simplesmente um lugar para a gente apoiar o material que a gente vai usar. Tem um material cirúrgico, é simplesmente material que foram montando ao longo do tempo, que facilita cada passo da cesariana. É só isso, mas se você me der uma tesoura e um bisturi, provavelmente a gente faz uma cesariana. Um material diferente, com umas caras diferentes, com uma cara esquisita. É só material para facilitar a gente, né? Que o povo foi inventando coisa para poder facilitar a gente. Aquele campo. O campo é só para deixar tudo limpo, não tem mistério, é só um pano no final das contas, né, gente? E tem um armário misterioso. O que será que tem dentro do armário? Tem material da cirurgia, só isso que tem nada demais. Então, no final das contas, gente, são pessoas normais que estão dentro de uma sala de cesariana com material normal, que depois vai ser lavado com bucha
que depois vai entrar numa câmara e vai ser esterilizado, com pessoas que estudaram para aquilo, entendeu? Então, no final das contas, gente, o que eu tô querendo dizer é que a gente tem medo, a gente não tem medo daquilo, a gente tem medo do que a gente não conhece, do que será aquilo. A gente não tem medo da dor, porque todo mundo vai sentir dor um dia na vida. A gente tem medo de não saber lidar com a dor. A gente tem medo de não estar preparado psicologicamente para lidar com a dor. Então, no final das contas, o que eu tô querendo dizer, gente, é que a gente tem medo do desconhecido. E por que eu falo que a informação tira um medo? Porque a informação faz com que você conheça aquilo que está por vir. E tudo que é desmistificado, tudo que é conhecido, a gente tende a encarar de uma forma melhor, menos desmistificada, com menos medo, com menos receio. A gente tende a afastar menos aquilo, a gente bate no peito porque a gente conhece. E melhor porque a gente sabe lidar com aquelas questões, a gente lida melhor com a dor. Né? É o medo do novo, isso é que a Renata falou, entendeu? Então, como é o medo do novo, como é o medo do desconhecido, do misterioso, e outra, é o que eu falo, gente, antigamente, na nossa idade, a gente já teria assistido muitos partos, porque as famílias eram muito grandes, os partos aconteciam em casa, e as pessoas mais novas assistiam, às vezes, o parto das pessoas mais velhas, para quê? Para poder saber o que era um trabalho de parto. E as pessoas mais velhas davam auxílio, aquelas que já tinham parido muitas vezes e tudo mais, davam auxílio para aquelas que estavam parindo. Entende a relação? Então, o parto normal, gente, não era um mistério. Todo mundo conhecia, todo mundo sabia como é que acontecia. E todo mundo sabia que ia ter que enfrentar aquilo, não tinha cesariana. Então, tipo assim, é isso que tem que fazer pro bebê nascer? Vambora, vamos fazer. E é isso que eu quero preparar vocês. Cara, vambora, é o melhor pro teu corpo, vamos fazer, você consegue, você é forte. Dói, é difícil, mas você é forte, você consegue, o teu corpo foi construído para isso. A doutora, e se der alguma coisa errada, tem toda uma equipe atrás de você, pronto para se alguma coisa der errada, oferecer a melhor solução, você não tá desamparada. Entende? É isso que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu apresentar para vocês, gente, nessa aula, as 5 chaves para um parto sem medo, com menos dor e mais rápido. Ah, isso certamente é balela, é slogan do Instagram. Não, isso é estudo científico, eu vou mostrar esses estudos para vocês. Porque se eu falo, eu provo. Eu vou imprimir esses estudos e eu vou mostrar no dia da aula. Entendeu, gente? O que a gente faz? Então, eu quero que primeiro o parto se torne algo conhecido. Que vocês entendam o que vai acontecer com o corpo de vocês, o que vai acontecer com o corpo do bebê de vocês, como funciona um parto normal, como funciona uma cesárea, como lidar com a dor, como lidar com as injeções, né, analgesia, como lidar com o período expulsivo, o que fazer depois que o bebê nasce. Isso, gente, isso é perder o medo do parto. É informação. Uma seguidora me mandou uma mensagem, ela falou assim, poxa, doutora, eu discordo de você. Na minha primeira gestação, eu era adolescente e eu não sabia de nada e fui muito mais avoada. E acabei não tendo preocupação nenhuma e foi ótimo. Agora eu sei das coisas e eu tô com medo. Você tá com medo porque você sabe parcialmente. A ausência total de informação, aquela mulher que fica grávida, aquela menina que fica grávida na adolescência, faz você ter menos medo, que você é inconsequente, você não sabe o que pode dar errado. Quando você chega a um estágio da sua vida onde você sabe que pode dar errado, você já ouviu histórias que podem dar errado, você ouviu histórias que dói, você sabe que tem médico que não é tão qualificado, você sabe que tem lugar que não é tão legal, você fica com medo de onde você vai parir, você fica com medo se você vai saber lidar com isso tudo sozinha. Nesses casos, é a paciente que tem alguma informação, mas ela não tem a informação por completo, por isso que ela tem medo. Essa paciente, por exemplo, essa seguidora, ela veio comentar comigo, ela falou, poxa, na primeira gravidez eu sangrei, mas eu não sabia se podia sangrar ou não na gravidez, não fiquei nem preocupada. Ela não tinha nenhum tipo de informação. Só que agora ela sabe. Por quê? Porque agora ela cresceu e ela sabe que mulheres que sangram eventualmente podem evoluir para um aborto, ou já está abortando. Porque elas sabem que um sangramento pode prejudicar a placenta, porque elas sabem que o sangramento pode prejudicar eventualmente o bebê e tudo mais. Ela sabe alguma coisa, só que ela não sabe o que fazer com essa informação. Ela não sabe que, por exemplo, ela tem que ficar tranquila porque não há nada que ela possa fazer, não há nada que ela possa se culpar, por exemplo, por perder o bebê. Porque se tiver que perder o bebê, não tem remédio que segure o bebê. Porque se tiver que perder o bebê, não é culpa dela, é culpa provavelmente de uma doença genética do bebê que terminou sozinho, que parou sozinho de se desenvolver. Então ela fica mais calma, sabendo que aquele é o destino natural da gestação dela. Triste, mas não desesperada, achando que ela poderia estar fazendo alguma coisa que ela não está fazendo.
Entendem, pessoas, o que eu tô querendo dizer, meninas? Entendem que eu tô querendo dizer que uma informação incompleta, ela gera mais problema. Mas uma informação completa de qualidade, ela te apresenta a realidade e te dá armas para lidar com essa realidade. Então você não desespera, você tem opções. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Você num parto normal, no meio da selva, se dá alguma coisa errada, você tem medo, você fica assustada? Claro. Por quê? Porque você não tem uma equipe de retaguarda. Você não pode fazer alguma coisa se der algum problema. Mas se você tá, por outro lado, dentro de um hospital, com uma equipe, né, com plantão, ou com a sua equipe, tanto faz, no SUS, no particular, não importa. Mas com uma pessoa, com obstetras qualificados, com uma equipe técnica qualificada ali para te ajudar, você sabe que você pode relaxar, porque se acontecer alguma coisa, vai ter quem te ampare, vai quem te dê uma solução para você nem seu bebê sofrerem. Entende, gente? Então, a informação, ela não é pela metade, ela é informação de qualidade. Por isso que eu falo que uma mini aula de 30 minutos dura 2 horas. Por quê? Porque eu não consigo dar informação pela metade. Mais uma vez, essa aula aqui, gente, que vocês acabaram de assistir, uma pessoa na faculdade, uma pessoa na residência médica, né, na especialização de ginecologia e obstetrícia poderia assistir. A gente usaria outros termos técnicos que essas pessoas compreendem, que elas entendem ou que elas têm que aprender, mas a gente falaria exatamente a mesma coisa. Entende? Então, gente, eu quero muito, se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam no projeto Parto Sem Medo. É realmente um nome para chamar a atenção de vocês, porque isso é uma realidade. Eu consigo levar vocês, eu tenho certeza disso, porque eu faço isso com as minhas pacientes no consultório. No consultório eu trabalho com elas esse momento, até que elas perdem o medo do parto, até que elas confiam no próprio corpo e no fato de que tem uma equipe de retaguarda, entendem? Então, gente, parto normal, cesariana, parto com analgesia, né, com anestesia, sem anestesia, parto no SUS, no particular, com a sua equipe, com plantão, não importa. Se você conhece isso, você perde o medo, porque você passa a ser protagonista, você passa a ter poder de decisão, a poder conversar com a equipe sobre as melhores escolhas, sobre as melhores decisões, e isso vai melhorar com certeza o teu desfecho. Eu vou mostrar o dado para você, os dados para vocês que me assustaram quando eu fiquei sabendo, tá bom? A respeito do desfecho das pessoas bem orientadas e não orientadas, das pessoas que têm acompanhante, que não têm acompanhante, vocês vão se assustar, horrorizar positivamente, né? Vendo que tem muita coisa que vocês podem fazer que sem orientação vocês não fariam. Então, gente, por favor, se inscrevam no projeto Parto Sem Medo. Como eu falei, é 100% online, 100% gratuito. Por que eu preciso que vocês se inscrevam, gente? Porque não vai ser aqui no Instagram, vai ser numa outra plataforma, onde eu posso usar alguns recursos, por exemplo, do quadro que não fica virado. Lembra que na última aula eu dei um quadro e a escrita ficou toda ao contrário? Aqui acontece isso. Nessa outra plataforma que eu vou dar aula, eu consigo usar um aplicativo que inverte, então que faz isso ficar bonitinho, eu não tenho esse problema. Eu consigo interagir um pouquinho melhor com vocês, né? Porque o meu marido vai ficar como se fosse fazendo essa intermediação também de comentários, me ajudando com isso. Se ele estiver disponível no dia, provavelmente vai estar. Então, no final das contas, gente, eu preciso saber quantas pessoas vão, porque se forem 100 pessoas é uma coisa. Tudo bem que já tem 800 pessoas inscritas, né? Mas se for 100 pessoas é uma coisa, se for 1000 é uma coisa, se for 10 mil é outra coisa. E outra coisa, eu tô botando dinheiro nisso. Então, por favor, botem na agenda. Eu tô pagando uma plataforma, tá, gente? Pra gente poder usar, pra poder fazer essa aula. Eu tô investindo em vocês. Eu acredito nisso. Eu acredito em vocês. Eu acredito em transformar o destino das mulheres, tá bem? Eu acredito. Então, assim, chamem outras mulheres, apresentem o meu Instagram, porque vocês sabem que todo dia eu tô botando conteúdo de qualidade. Se inscrevam. Aonde tá o link? Eu sempre tô botando nos stories. Eu vou botar hoje de novo nos stories o link. Mas se não tiver nos stories, gente, se vocês não acharem por algum motivo, sempre vai estar na minha bio. O que é a bio? Gente, quando você entra na minha página lá da doutora Fernanda, que tem a minha fotinho, embaixo tem escrito uma descrição, né? Que é o que a gente chama de biografia. E aí tá escrito: vem comigo que eu quero te ajudar a viver um parto sem medo, com menos dor e mais rápido. Se inscreva no projeto Parto Sem Medo, comece por aqui. E aí eu boto uma setinha. E tem um link, que é um site que você vai entrar, que você pode clicar. Você entra ali e vai abrir uma página, que ainda não é a página de inscrição, com várias opções. Lá você pode entrar no grupo do Telegram, que é um grupo que eu envio dicas para as seguidoras. A Tati falou que não chegou mensagem no e-mail. Tati, se não chegou no e-mail, você conseguiu se inscrever pelo menos no grupo do Instagram? Por quê? Vocês vão se inscrever. Deixa eu acabar de falar como que você se inscreve, né? Então você vai entrar no link na bio, naquele site que fica na minha biografia, e vai abrir um bocado de opção. A primeira opção, gente, é inscrições Projeto Parto Sem Medo. Você vai entrar nessa inscrição, vai entrar numa página de inscrição, vai botar o seu nome, o seu e-mail, acho que o seu telefone, não sei se coloca o telefone,
e clica lá. Quando você clica lá, gente, quando você entra, você vai receber, quando você bota enviar, fazer inscrição, né? Vai entrar, você vai receber um e-mail que você precisa confirmar, e esse e-mail você vai para uma página de confirmação. Nesse e-mail que eu já recebo, que você tem que checar se não foi pro seu spam, se não foi pra lixeira, se não foi pra caixa de propaganda e tudo mais. Por quê? Porque eventualmente, como eu tô mandando e-mail para várias pessoas, pode ser que o e-mail entenda como um spam, como um e-mail menos importante, né? Como não sendo um e-mail pessoal. Por isso que eu preciso que vocês deem uma olhada lá nos outros lugares do seu e-mail, tá bom? Então, entra lá no seu e-mail e você vai fazer duas coisas. No e-mail você pode entrar direto no grupo do WhatsApp. Pra que é o grupo do WhatsApp? Já vou falar. E você também me responde um ok nesse e-mail. Por que essas duas coisas são importantes? É um bando de passo. Eu sei, gente, que é um monte de passos, mas são passos importantes. Responder o ok no e-mail é justamente para o e-mail entender que esse e-mail que eu te mandei é importante, então eu deixo de ir ou diminuo a chance de eu ir para a caixa de spam, para lixeira, para a caixa de propaganda para você, tá bom? É a primeira coisa. Ó, a Laís falou que é rapidinho mesmo, gente. Clica aqui, clica ali, pronto, acabou. E a segunda coisa é entrar no grupo do WhatsApp. Por quê? Porque e-mail, mesmo respondendo ok, pode ser que ele vá para a caixa de spam e você não veja as minhas mensagens no e-mail. E eu vou te mandar e-mail, gente, te lembrando, tá bom? Porque grávida é um bicho esquecido. Então eu vou mandar mensagem para vocês lembrando, tá bem? Então se você por acaso não escreveu, não respondeu, responde o e-mail, mas também entra no grupo. O WhatsApp, gente, é uma coisa que a gente usa muito mais, né? Tá muito mais no nosso dia. Quem tá lá no grupo do WhatsApp sabe que eu não mandei mensagem. Mais pra frente eu até vou mandar pra vocês lembrarem de novo, pra vocês lembrarem da data e tudo mais, mas por enquanto eu não tô mandando mensagem. É um grupo silencioso onde só eu falo, então só quando eu falar vocês vão ouvir, tá bom? Ninguém vai ficar dando bom dia, boa tarde, boa noite, bom parto, ok? Responde o ok, Kati, por quê? Não depende disso a sua inscrição, mas pode depender disso você receber os próximos e-mails. E aí, gente, no dia da aula, no dia 28, tá bom? Eu vou mandar pra vocês de manhã o link da aula, a plataforma onde vocês vão ter acesso. Eu vou explicar como vocês vão fazer pra ter acesso. Só que para isso eu preciso que vocês recebam esse link. Não adianta eu mandar e você ter perdido o número de WhatsApp e não saber onde tá, para onde foi. E perder o grupo, né? Não tá lá no grupo. Não adianta eu mandar pro teu e-mail e o teu e-mail ir pra caixa de spam e você não vê. E aí você achar que você não recebeu. Por isso eu faço essas duas formas para diminuir a chance de você não ver. Se você perder o celular, você continua tendo e-mail. Se você não olhar o e-mail, você continua tendo o WhatsApp. E assim a gente diminui a chance de você não ver o e-mail, tá bom, gente? Então se inscrevam no Projeto Parto Sem Medo. Não deixem a informação parar em vocês. Eu sempre falo isso, gente. Por favor, indiquem o Instagram para outras mulheres que estejam grávidas ou querendo engravidar. A gente está construindo uma rede de apoio, uma rede de mulheres que realmente buscam um parto sem medo, informações de qualidade, uma gestação sem medo, uma gestação de mais qualidade, tá bom? E se inscrevam, falem para elas se inscreverem no projeto também do trabalho, prima, irmã, amiga da rua, amiga do cinema, amiga da aula de dança, da academia, como diz minha avó, né? Do pré-natal, tá lá na fila do pré-natal, a gente fala, segue a doutora Fernanda aqui, se inscreve no Projeto Parto Sem Medo, que tá bem legal, e tudo mais. O Telegram, Nai, não é pra eu mandar o link no dia, tá bom? O Telegram é um canal das minhas seguidoras raízes, a galera que gosta muito de ouvir eu falando, e que além de receber conteúdo aqui, recebe outro conteúdo, tá bom, gente? Recebe conteúdo, são alguns áudios ou vídeos que eu mando, hoje eu ainda vou mandar. Essa semana ficou um pouquinho mais apertada pra mim por conta dessa questão da mudança de emprego. Mas eu vou mandar pra vocês. Eu tô sempre mandando áudios sobre dicas, sobre coisas que vão um pouquinho mais a fundo. São áudios, às vezes, até um pouquinho mais longos, tá, gente? Mas porque eu tô explicando realmente um assunto mais profundamente. Às vezes, uma caixinha de perguntas que perguntaram uma coisa muito legal que eu respondo lá. Por que eu respondo lá? Porque lá eu posso escrever mais, posso responder mais, posso falar e responder mais. A Nai falou que virou raiz, é isso mesmo. Então, se você quer virar minha seguidora raiz, quando você entrar no link na minha bio, além de se inscrever lá no grupo, no Projeto Parto Sem Medo, gente, também se inscreva lá embaixo também entra no canal do Telegram. Tá bom, meninas? Gente, eu acho que a gente falou bastante sobre todos esses temas. Essa live vai ficar gravada, eu já vou liberar ela aqui no Instagram agora, tá bom, gente? Então, o que houve, Manu? Fala de novo, que a Manu tá gritando socorro aí. Se todo mundo gritar socorro, eu morro. Vou ficar até amanhã. Mas deixa eu ver o que a Deia falou que já tá lá no Telegram também. Isso aí, gente. Entra lá no Telegram. Quero ver a resposta, a pergunta da Manu. Vou esperar você digitar, Manu.
Pra poder ver se eu... Deixa eu ver se a sua perguntinha você mandou pra caixa de mensagem também, Manu. Deixa eu ver. Ah, Manu mandou. Induzi por causa da pressão com 39 semanas, não senti nada. Internei 8 horas e fiz cesárea 7h30 da noite. Olha, Manu, foi muito precoce. Você internou por muito pouco tempo. A não ser que a tua pressão tenha descontrolado e que não tenha conseguido controlar a sua pressão, isso é, você recebeu medicação na veia, não conseguiu controlar, mesmo que você esteja já induzindo, ou até mesmo que você já esteja entrando em trabalho de parto, ou nas fases iniciais do trabalho de parto, se a tua pressão não controlar, tá? Muito tempo, não controlar, depois de 4 doses da medicação venosa, tá indicado parto cesárea de emergência, mas aí é uma emergência, não é porque a indução não pegou, é porque houve realmente uma emergência. Agora, se você internou com uma pressão alta, mas não era uma pressão alta de emergência, era abaixo de 16/11, né, até 15/10, e você começou a indução, e aí você ficou realmente só 12 horas induzindo, aí é um período muito curto, como eu falei pra vocês, a gente pode tentar pelo menos 48 horas de indução nesse caso, mas aí sem acontecer nenhuma emergência. Combinado, gente? Meninas, espero que vocês tenham gostado muito da live. Eu sempre chego super cansada. Hoje eu cheguei do trabalho, troquei o óculos pela lente, porque o óculos fica fazendo reflexo aqui e fica ruim. E sentei aqui na cadeira. Então nem comi, tem uma pizza aqui me esperando. Ah, eu vou comer besteira hoje. Sexta-feira à noite, né, gente? Pode. Um diazinho da semana pode. Então, eu agradeço demais a audiência de vocês, mas peço que todo esse esforço seja recompensado, que vocês realmente indiquem o meu Instagram para outras mulheres que estão grávidas, querendo engravidar e queiram saber mais sobre maternidade. Ah, bota uma meta, gente. Eu vou indicar para 5 mulheres hoje. Vou indicar para 10 mulheres essa semana. Me ajudem com essa divulgação, esse crescimento orgânico, para a gente poder ter até mais espaço aqui dentro do Instagram, para o Instagram entregar mais o meu conteúdo para vocês. Depende disso. Quanto mais você comenta na live, quanto mais você comenta nos posts, quanto mais você comenta nos vídeos, quanto mais você compartilha as publicações, compartilha e faz stories me marcando, maior é a chance do Instagram entender que esse é um conteúdo de relevância para você e continuar te mandando meu conteúdo, você não corre o risco de passar alguma coisa desapercebido. O Instagram não entrega tudo para quem segue. Então, para você receber do Instagram, você tem que interagir muito com o meu conteúdo, tem que comentar muito no post, tem que compartilhar o post, tem que interagir com os stories, tem que assistir mais te mimar. Doutora, você tem que fazer uma caixa postal pra gente te mimar. Você faz... Gente, vocês querem me mimar? Vou abrir uma caixa postal, vou botar lá Vou fazer isso, gente. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o seguinte, olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir no Linktree, que é aquele link lá na minha página que você entra e aparece vários links. Eu vou botar um tópico lá, gente, que é: me envie o seu testemunho. Mas eu vou pedir para vocês me enviarem, e aí eu vou deixar o meu e-mail, tá bom? Que vocês podem enviar. Mas eu vou deixar também, gente, o meu CEP. Por quê? Porque eu quero que vocês me enviem, gente, né? Vou deixar a minha caixa postal de verdade na minha casa, na verdade, ou do meu consultório. Vou ver o que fica melhor. Pra vocês me enviarem cartinhas. Eu quero cartinhas, eu não quero presente. Eu quero cartas. Eu quero vocês me contando como é que foi a experiência de vocês. O que o Instagram ajudou vocês? O que o meu conteúdo ajudou com vocês perderem o medo do parto? Como foi a experiência do parto de vocês? Eu vou fazer isso, gente, porque eu não quero presente. Eu não quero receber... Quer dizer, eu quero sim. Pode mandar também. A gente recebe também, tá? Mas assim, me envie o teu testemunho. Me envia lá no meu e-mail, me envia... Porque o e-mail é mais fácil de abrir do que o direct, gente. Eu recebo muito direct por dia. Eu não consigo abrir todos os directs. Eu abro, acho que 1% dos directs, assim, muito rápido, sabe? Mas eu quero... O que mais me incentiva é vocês me contarem o que é aquilo. O meu esforço, eu tô me esforçando muito aqui no Instagram, vocês não têm noção, gente. São madrugadas. Eu vou abrir minha caixa postal pra vocês me mandarem cartinhas. Não envie, não precisa me enviar presente, mas envia cartinha. Eu vou botar em 10 minutos, 15 minutos, assim que eu sair da live, eu vou pedir pro meu marido fazer isso, que é o bonito que me ajuda com isso, né?
pra fazer lá. Eu vou deixar a minha caixa postal e eu vou deixar o e-mail. Se você achar mais fácil, envia no e-mail. Se você tiver oportunidade, tiver um correio próximo de você, gente, me manda uma cartinha, me manda coração, tipo fã antigamente, sabe? Porque eu quero guardar, eu vou ter uma caixa de testemunho, vou ter uma caixinha de testemunho e vou mostrar para as pessoas depois que chegarem aqui também o que isso impactou na vida delas, para elas realmente entenderem, né? Não acharem que é balela minha, porque conteúdo de qualidade de fato muda a vida de vocês. Eu sei que muda, porque mudou a minha. Tá bom, gente? Vai ser uma cartona? Ai, que legal, Ana! Fico super feliz, fico muito feliz, tá? Então indiquem, botem uma meta, 5, 10 meninas. Eu vou na fila do pré-natal, na sala de espera do pré-natal, na sala de espera de colher exame, eu vou indicar o Instagram da doutora Fernanda por gratidão, né? Para agradecer realmente o carinho dela, o meu esforço. Então, eu me esforço, vocês se esforçam e a gente constrói uma rede de apoio que vai fazer a gente crescer em formação de qualidade. A gente é muito pequenininho, daqui a pouco a gente vai ser maior e vai ser mais legal, tá bom? Então eu vou abrir minha caixinha, minha caixa postal para receber os recebidos. Eu só quero cartinha, gente, só quero cartinha. Cartinha de recebidos, tá bom? E vou abrir também o e-mail, né? Que é o mesmo e-mail do Projeto Parto Sem Medo, mas para vocês, em vez de responderem só um ok, vocês responderem me contando a experiência de vocês. Eu vou amar, vou ficar lendo, chorando, com certeza. Eu vou gravar eu chorando para vocês, com certeza. Tá bom, meninas? Gente, que Deus abençoe vocês. Segunda-feira nós temos mais live, perguntas e respostas. Então prepare a sua pergunta e sua resposta. Lembra que eu não consigo responder todo mundo, mas que eu respondo perguntas que são mais populares, que geram mais dúvidas para poder ajudar uma maior quantidade de meninas possível. Deus abençoe vocês. Aguardo as cartinhas, tá bom, gente? Porque agora promessa é dívida, eu vou cobrar de vocês, hein? Beijo, meninas. Tchau, tchau. Até a próxima.